Olá, pessoal. Eu sou o João Kerlon e está começando mais um episódio do Under Connect, o podcast da Under, onde conectamos ideias, pessoas e empresas que estão transformando o mercado de tecnologia. Antes de tudo, aproveita para seguir o podcast tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no Amazon. E compartilhe o conteúdo com outras pessoas que com certeza isso vai ajudar muitas pessoas a entender sobre empreendedorismo, tecnologia e principalmente sobre negócio. E é claro, está aqui comigo meu parceiro de mesa, Franklin Bravos. Como é que tá, Franklin? Tudo bem? Fala, João. Pô, show de bola. Mais uma vez estar aqui, batendo um papo sempre diferenciado. E hoje é mais um daqueles papos onde a gente vai falar bastante aqui. Tem uma figura interessante aqui que tem uns negócios diferentes aqui para falar hoje pra gente. Eu fiquei impressionado, porque quando fala a palavra qualidade, é um negócio difícil de entender. Então, para você que está nos acompanhando, tenha certeza que no episódio de hoje nós vamos falar muito sobre gestão de qualidade para dados industriais, para desafios de como escalar a empresa com inovação e também usando a parte da qualidade para impulsionar tudo isso. E o nosso convidado de hoje é meu amigo Marcos Meneghetti, CTO da SIC Sistemas, uma empresa referência no setor com soluções de qualidade, inovação e conformidade com diversos setores. Seja muito bem-vindo aqui no Under Connect, é um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu estou bem animado para essa conversa. Muito bom, muito bom. Muito bom, vai ter bastante informação, tanto tecnológica, né, como de qualidade em si. E eu estou com uma expectativa bem interessante sobre esse bate-papo nosso. Eu sei que quando eu falo qualidade, eu lembro assim, normativa, 9001, 20001, mas eu sei que na prática não é isso, né? Não só isso, né? Porque eu acho que quantos anos está no mercado hoje? Mais de 25 anos? Mais de 25 anos. A empresa ela tem desde 96, né? Ela existe. Eu estou na empresa desde 99, então aí são bastante tempo. Bastante tempo, né? Na época que era um outro século, dizendo assim, né? Totalmente diferente de hoje. Mal tinha celular, era outra. Smartphone não existia, né? Não existia. Então, era outra época. E hoje, na função de CTO, tu cuida de toda a tecnologia da empresa, né? E tu acaba desenvolvendo ainda hoje ou não? Pois é. Então, na empresa eu cuido tanto da parte de... toda a parte de tecnologia, desde a infraestrutura do nosso sistema, a parte de desenvolvimento, parte de segurança também da aplicação e segurança da infraestrutura. Legal. Só que a minha paixão, desde 14 anos de idade, que foi quando eu descobri o que eu ia fazer da vida, né? Que no caso, fazer desenvolvimento de sistemas, é uma coisa que eu não deixo. Então, até hoje, eu coloco a mão na massa e ainda faço desenvolvimento de software, porque precisa, é muito bacana fazer isso. Eu lembro quando eu comecei na área de tecnologia, eu estudei muito sobre Linux, né? E mexi muito, cheguei a conectar na internet usando o fax modem, um negócio meio doido assim lá atrás, né? E olhando para hoje, tudo é mais fácil. Sim. Só que pelo fato de ser mais fácil, embora eu estar numa área de negócio hoje, na parte de comercial, eu também, o meu sistema operacional aqui do meu notebook, por exemplo, é Linux. Então, não fico longe dele, faço alguns testes, participo de algumas coisas. E é isso que você comentou, né? Que você tá muitas vezes no dia a dia lá operacional, mas, tem que botar a mão no código, tem que entender cada parte da empresa. É que na realidade, assim, para você ser um bom profissional, até mesmo um CTO ou qualquer outra atividade, se você não for um bom técnico, na minha opinião, tá bom? Você não vai conseguir controlar, você não vai conseguir fazer arquiteturas, prover soluções se você não conhece tecnicamente como funciona. E se você fica muito fora, você acaba perdendo um pouco dessa... Não sei se você me entende. Claro. E quando você está trabalhando, então você tem um pouco até de mais de autoridade. Quando você vai conversar com o time te respeita, porque sabe que não está falando com uma pessoa que só ouviu falar, O cara não vai te enrolar, né? Não vai enrolar, essa é a verdade. Esse é o ponto. O pessoal tenta enrolar, mas quando vai falar comigo, eles já sabem que não vai conseguir. Falar aqui não. Eu sei como faz. Porque são dois mundos, né? Em termos de desenvolvimento e até em termos de equipamento, infraestrutura, que é o que nós trabalhamos aqui na empresa, e pensando na parte de software, de 96 para hoje, evoluiu muita coisa. Muita coisa. A linguagem de programação. Tanto é que a primeira versão foi feita em Fox Pro, coisa que acho que nem
A maioria não sabe nem o que é Fox nem Pro. conheço, nem conheço. Um desenho de uma raposinha lá, imagina, né? Raposinha no máximo Firefox. No máximo o Firefox, exatamente. E evoluiu muito a tecnologia, né? Hoje nós estamos com inteligência artificial, basicamente ela quase que gera o código já pronto para você, então mudou muito de lá para cá. E olha que interessante, né? Nós aqui estamos participando de dois mundos em termos de paradigma de tecnologia. O mundo anterior era muito mais procedural, monolítico, né? E hoje nós estamos vivendo num mundo muito mais, em termos de tecnologia, desconectado, mas ao mesmo tempo conectado, porque os sistemas eles são desacoplados, mas eles se conversam. E como manter tudo isso organizado? Acho que está aí um grande desafio que você tem nas mãos no dia a dia, né? É um grande. O sistema hoje ele é um monolito de 2011 e nós estamos num processo de fazer em microservices, né? Então, quebrar esse monolito em pequenos serviços, até para questão de venda. Às vezes o cliente não quer comprar todo o módulo, às vezes exige uma infraestrutura para suportar um sistema que ele vai usar um pedaço muito pequeno. Então, não faz muito sentido, né? Então, nós estamos agora reescrevendo todo ele, já tem uma boa parte feita em microserviços. Só que para você orquestrar tudo isso e manter tudo isso funcionando, é um desafio. Sim. E aí, o que acontece? O monolito, até hoje, nós colocamos no on-premise, instalamos no cliente. Mas esse não tem como mais. Nós temos que colocar numa nuvem. A arquitetura não vai permitir. A administração é quase que impossível fazer. Se já era difícil com um único software, imagine você tendo 20 microserviços, 40 microserviços e todos eles tendo que funcionar. Fica inviável. E tu sabe que no nosso dia a dia, lá com o time comercial, eles se deparam muito com esse desafio, porque eles conversam muito com CTOs, com gerente de TI. E o desafio é, normalmente, quando pega uma empresa que tem um sistema, daqui a pouco nós vamos entrar no sistema, para você explicar para o pessoal o que é o sistema de qualidade que vocês têm. O desafio está nesse momento, porque quando você transforma o teu produto como um SaaS, subdivide ele em vários softwares menores, à medida que você vai escalar a quantidade de usuários, consequentemente, o teu custo, às vezes, de infraestrutura vai subindo muito também. Mas nós sabemos que as empresas precisam estar saudáveis em termos de custo para poder ter uma margem cada vez maior. Então, esse é um desafio que provavelmente você deve estar parando para pensar, não sei se está tirando teu sono, às vezes de noite, porque é desafiador isso, né? É desafiador, porque o software nós estamos... A nova versão, ela é multi-tenancy, então você tem vários tenancy para cada cliente e, obviamente, eu tenho um mínimo lá para suportar o sistema. Só que, de acordo com a carga de usuários, eu preciso ser elástico, né? Então, eu preciso aumentar e diminuir para que eu consiga equilibrar o custo da aplicação, porque senão, realmente, fica inviável. Porque o cliente lá na ponta não quer pagar. Não quer pagar. Exatamente isso que acontece. Mas antes de entrar um pouco mais a fundo no sistema, no ambiente, falando um pouquinho do Marcos em si, porque você falou que entrou em 99, né? 99, isso. E a empresa surgiu em 96. Mas você já trabalhava com tecnologia antes? Como é que você iniciou nesse mundo, assim? O que o Marcos já fez de trajetória profissional? Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. É que, na verdade... Quando eu conto essa minha história, as pessoas não acreditam. Mas eu comecei, antes de começar a fazer a faculdade, eu me formei no Unianchieta, que fica em Jundiaí. Tá. Eu sou bacharel em ciência da computação. E eu me formei no ano 2002. Então, logo você deve estar imaginando que eu entrei como estagiário na empresa onde eu estou hoje. E, na realidade, é o meu primeiro emprego até o dia de hoje. Caramba. Ninguém acredita. Quando conta isso, porque... Acho que é o primeiro caso que a gente tem aqui, né? Sim. De a pessoa ter um emprego só. Um emprego só. Estou há 25 anos, mais de 25 anos na empresa. E foi até curioso, quando começou, eu fiz o meu currículo, né? Meu currículo tinha só que eu sabia programar em C, inglês intermediário, não tinha mais nada no meu currículo. E eu falei assim, não vou conseguir alguma coisa, né? Sim. Mas eu sempre fui apaixonado, porque quando eu ganhei meu primeiro X86, a torrezinha lá, eu usava a linha de escada para fazer conexão à internet. Esse é o barulho. Clássico. Né? Usei muito Napster para baixar música, só que ficava a noite inteira para baixar um MP3. Exato, não sei se vocês se lembram disso. Opa, o pessoal tá acostumado hoje com esse negócio 5G. Não existe. Napster, Kazaa e outros aí para ficar baixando as coisas. ICQ era o chat de comunicação, né? Nada de WhatsApp. Nada, não existia nada disso. ICQ da Mirabilis, lá de Israel. Exato, tinha o Orkut, que não é, nem sei se existe, que é
um antecessor do Facebook. Isso. Eu usava muito ele também. E quando eu olhava para esses softwares, eu falava, mas como que funciona? Você aperta um botão e acontece aquilo, sabe? Eu ficava apaixonado por entender isso daí. Eu queria muito curioso. Caramba. E aí eu decidi, falei, eu vou estudar isso. E eu me dei muito bem na faculdade. Quando foi no primeiro, segundo ano, a Daniela, que está até hoje, é uma das sócias da nossa empresa, ela me viu lá, falou assim, esse moleque aí parece ser inteligente na época, né? Porque eu tenho uma cara de novinho, tinha pior ainda, né? Aí ela me convidou para fazer uma entrevista e eu fui fazer essa entrevista. Na faculdade ela te olhou assim? Eu estava na mesma sala que ela e aí ela olhou e falou assim, olha, eu ia muito bem nas provas, assim, porque eu sou meio nerdzinho, sabe? Tem cara mesmo. Tem cara, né? Tem. E aí ela falou assim, você não quer fazer uma entrevista? Eu nem estava pensando em trabalhar na época, né? Eu ganhava dinheiro dando aula na faculdade das aulas que eu tinha. Então eu não tinha... Tipo, pegou a aula de cálculo lá de ciência de computação, vou ensinar o pessoal a cálculo, mais ou menos. Aí eu estudava de manhã, e aí ficava depois do almoço até a tarde dando aula pro pessoal da minha sala que não conseguia compreender a dinâmica do professor, né? Era uma aula oficial pela faculdade ou era uma aula direta? A parte. Só que eu usava toda a infraestrutura, né? A faculdade não se importava, porque não tinha aula à tarde, e eu ficava lá com o pessoal ensinando eles, né? E nisso ela falou assim, parece ser inteligente esse menino, né? E ela me convidou e foi até curioso que no dia que eu cheguei era aniversário da Eliana. Para vocês entenderem, só contextualizando um pouquinho melhor, a Eliana e o Everton são os dois fundadores da SIC. Tá. Eles que fundaram, eles começaram junto, desenvolveu a primeira versão do software, então eles são os fundadores. Quando eu cheguei para a entrevista, eu cheguei junto com um buquê de flores, que não era... nada combinado, era pro aniversário da Eliana. Quando abre a porta... Tu tá com o quê? Eu tô com o buquê. O Everton, que tava sentado, ele falou assim, cara, tá contratado. Não precisa nem fazer entrevista. Ô, louco! Foi bem curioso, né? Até hoje a gente conta essa história. Provavelmente quando tu chegou, o entregador tava na porta e disse, não, daqui que eu pego pra ti. Exato, tava na porta esperando pra abrir, eu tava esperando pra entrevista, a hora que eu entro com o buquê, já... ganhei praticamente. Mas já mostrou a proatividade aí. Você viu? Claro. Boa. Interessante, né? E aí eu fiz, lógico, né, uma entrevista muito rápida. A empresa, para vocês terem uma ideia, na época, era composta do Everton, da Eliana, que eram os fundadores, e a Daniela, que é a irmã da Eliana. Tá. Então só tinham era isso. três pessoas. E tu, o guri da faculdade, que tava querendo aprender. Que tava querendo aprender e fui com a cara e coragem, né, para tentar fazer. E aí eu fiz a entrevista e eu falei assim, acho que não vai dar em nada, porque meu currículo, né, perto não tinha nada. Mas eu cheguei em casa no mesmo dia, 10 minutos depois que eu pisei em casa, toco o telefone, a Eliana falando assim, olha, selecionamos você, então você pode começar com a gente. E eu não me lembro, não me esqueço, quer dizer, meu salário inicial era R$350. Caramba, isso é muito bom. legal. Isso Muito é bom. muito legal. E sobrou muito dinheiro, eu fiz muita coisa com R$350. Também, que é R$350 em outra época também, né? Era R$3 a hora que eu ganhava. O equivalente hoje seria o quê? Um salário mínimo, um pouco menos. Talvez um pouco menos, um eu pouco acho. menos, Hoje um estagiário tá começando 2 estagiários hoje novos na SIC. Uhum. E eles estão, mais ou menos 1.200, 1.300 um estagiário novo. E é uma bolsa interessante para início de carreira. É interessante, a pessoa está no segundo ano da faculdade, não tem nada, já vai sair com uma baita de uma bagagem, né? Porque vai pegar uma empresa que já não... Quando eu entrei, estava no comecinho. Sim. Mas hoje ela já tem 30 anos, né? O meu era R$480 a minha bolsa em 2002. Pouquinho depois, depois. De você. E interessante que quando me chamaram para entrevista, eu tinha ido na casa de um colega de sala, meu amigo até hoje, o Bruno, e eu tinha ficado lá, dormi lá e tal. E aí minha mãe me ligou e falou, o pessoal ligou aqui e falou para você fazer entrevista lá. Não tinha telefone celular, né? Não tinha. Eu não tinha, né? Ligou lá na casa do Bruno e falou, o pessoal da entrevista, era período de férias escolares, né? Falou, o pessoal que queria te entrevistar lá ligou, falou para você ir lá hoje. Aí passou o telefone, eu peguei e liguei lá. Falei, eu queria acertar o horário da entrevista. Hoje tá o horário. Falei, puxa, eu não tô em casa. Não tem problema, pode vir. Eu falei, então, mas assim, eu não tô com roupa adequada para uma entrevista. Né? Falou, de verdade, não tem problema, vem, pode vir. Aí fui, peguei uma roupa emprestada e fui. Passei na entrevista e tal, não sei o quê. Aí quando eu entrei, o pessoal ficava comentando,
Quando você chegou, a gente olhou, viu que a roupa não era sua. A roupa tava apertada. Tava todo torto ali com a roupa, pegar uma camisa polo emprestada e fui. E o pessoal falou, realmente, a roupa não era tua, porque tava bem estranho. Deu certo. Mas pensando na tua trajetória, Marcos, olhando assim, quando entra na faculdade, tu começa a desenvolver normalmente Pascal, C, que são linguagens mais baixo nível, né? E tu entrou numa empresa que estava desenvolvendo numa outra linguagem. Tu já sabia essa linguagem ou não? Não sabia. O que eu tinha visto na faculdade, na verdade, foi um pouquinho mais baixo que isso. Eu mexia com Assembler. Não sei se já mexeram com Assembler. Fazer bipar lá o computador um monte de código, mexer nas instruções do processador, basicamente. Do processador, exatamente. E eu sabia C e achava que estava dominando, né? Quando eu chego lá, vai descobrir, olha, você está sendo contratado para refazer a reescrita do software, que era feito em FoxPro, como eu comentei, ela já existia, para escrever em Delphi, que é Pascal, no final das contas ele usa Pascal, né? A linguagem de programação, a base. E aí eu falei, e aí você vai ter que mexer com o banco de dados, vai ter que migrar para Oracle, porque eu usava DBF na época, né? Que é o banco que usava. Eu falei, que desafio. Aí eu lembro que a gente... Ótimo desafio para um estagiário, né? Ótimo. Só que o que acontece? Não tinha um servidor a empresa. Sim. E infraestrutura precária. Precária, estava começando. E aí eu lembro que a gente comprou uma bíblia do Windows, uma bíblia do Oracle e uma bíblia do Delphi, que eu tenho até hoje guardada. Eu não desfaço dela porque... Gigante, né? É isso daqui, ó. Tanto assim, ó. E aí agora uma curiosidade, assim, ó. Porque quando eu participei muito de alguns projetos e quando eu desenvolvi na faculdade também, eu sempre pensava na arquitetura. Sim. E aí quando tu vai escolher a parte de banco de dados, que faz parte da arquitetura, tu tem que ver uma modelagem que seja mais interessante. Por que escolheram o Oracle? Chegou a participar dessa decisão ou já estava definido que ia ser o Oracle? Já estava definido que ia ser o Oracle e, na realidade, ele é até hoje. Tá. Até na versão mais nova, estamos com o Oracle. Embora a nova versão ela é multibanco, ela também roda em SQL Server em alguns dos nossos clientes. Postgres também? Postgres também. E só que na época o Oracle era a referência de banco de dados. E os nossos clientes, como são clientes corporativos e grandes, eles já usavam o Oracle. Então era meio que padrão, natural, vamos dizer assim. já Natural. Então se a gente fosse... Ou o SQL Server até poderia ser. Mas o Oracle era mais bem aceito, pelo menos. Então vem uma visão estratégica nesse momento, né? Sim. Porque se nosso público-alvo são médias e grandes empresas que já estão adequadas a essa tecnologia de banco de dados, faz todo sentido tu já ir com uma tecnologia que tu fica mais fácil ter uma aderência direta com o cliente, né? Você vai me perguntar, mas e como ficam os pequenos clientes? Nós não temos pequenos clientes. A gestão da qualidade exige uma maturidade e exige que a empresa abrace isso. E pequenas empresas, o cara que usa ali, o cara da esquina, que fabrica ali, que por incrível que pareça, tem muitas empresas grandes que recebem desses fornecedores do Zé da esquina. Só que ele não tem condição nenhuma de implantar, não tem pessoas, como que ele vai fazer isso? Então, nós tentamos, mas chegamos à conclusão que... Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que ter um cliente, né, alvo, né, um perfil de cliente ideal ali, né? Sim. Para atuar, né? E realmente ter foco, né? Não dá para querer atender todo mundo, porque você vai ter que construir um software para ajudar muito o cara, para fazer muita coisa por ele, e aí perde um pouco o sentido do negócio, né? Sim. Mas, por exemplo, lá nessa época que você estava fazendo esse projeto novo, já tinha uma visão de tamanho de mercado? Porque, por exemplo, essa é uma complexidade que existe no mundo de empreendedorismo, né? Quando eu vou atender os clientes high ticket ou low ticket, né? Sim. O que significa high ticket? Porque às vezes pode ser faturamento, número de clientes. Como é que vocês definem isso lá na Signal ou definiam isso lá atrás? Então, na realidade... Ou era o brand mesmo, só a marca? Então, na realidade, como que tudo funcionou? Só para voltar um pouquinho na história, para vocês entenderem, o Everton e a Eliana, eles trabalhavam junto. Não sei se vocês já ouviram falar da Freios Vargas? Agora chama TRW, que vendeu a ZF, comprou. Tá. Eles faziam freios. E o que aconteceu? Eles tinham esse desejo de qualidade, que eles gostavam muito dessa área, e eles conversando junto, decidiram falar assim, se a gente fizer um software? E aí a própria empresa ajudou eles, né, na época, a fazer. E o que aconteceu? Eles viram que era um mercado enorme, porque, de verdade, você quase não vê muitas empresas de qualidade ofertando software de qualidade. Até o dia de hoje eu não conhecia. Não conhecia. Não conhecia. Existem algumas bem famosas, mas não existia na época e eles tiveram uma visão muito grande sobre isso. E começaram ali dentro da empresa mesmo, né?
E aí veio uma proposta para que eles prestassem serviço para a empresa, não mais como funcionário. Sim, que é mais barato. E aí eles viram a oportunidade de fundar a SIC. Uhum. Né? E aí a SIC começou a existir. E como que começou a acontecer os clientes? Foi tudo por indicação. Caramba! Então não foi assim um alvo, como você fala assim, vamos mirar. Não. A gente... Foi acontecendo, orgânico. Simplesmente foi acontecendo. Quando tu entrou, tinha mais ou menos quantos clientes? Só para o pessoal ter uma noção, assim, pro tamanho da empresa, para depois fazer o paradigma. Tinha aproximadamente uns 4 clientes. Cara, que conseguia pagar as contas mínimas. Que pagava. Tinha a Dana, que é uma empresa que tem até em Jundiaí, de onde eu sou, né? Sim, de autopeça também, né? Autopeça, e ela tinha 10 unidades usando o sistema já. Olha só. Era o principal cliente, provavelmente. Era o principal e quando eu entrei, a implantação foi num cliente em Canoas, chamado International, que não existe mais agora, fechou a fábrica lá, não existe mais, que agora é MWM, que faz os motores, os V8, esses motores de carro, né? O motor da Troller, de outros, usa MWM, né? Isso, e aí começou ali, começou dessa forma. Então não foi... o marketing em si está vindo agora, essa preocupação com quem nós vamos atacar, como nós vamos abordar. Como vai crescer a empresa. Como vai crescer, mas... Nasceu dessa forma, nasceu pequenininho e por indicação e, por incrível que pareça, só empresas grandes. Se tu olhar assim, eram 3 pessoas. Na empresa, com 4 clientes, já tinham um nível de faturamento. Sim. Só que eles disseram o seguinte, cara, nós precisamos expandir. Vamos contratar um estagiário. Vai pagar R$300 pro estagiário e vamos mudar o software. E fico com o estagiário fazer a reconstrução de todo um software. Imagina isso. Excelente. Esse é o início do empreendedorismo, é assim que funciona. É assim que começa. E eu lembro da primeira implantação que foi em Canoas, eu chegando com a mala na empresa, eu nunca tinha viajado de avião. A primeira viagem de avião. Primeira viagem, tinha 18 anos. Uhum. Tinha 18 anos, fazendo a primeira implantação, que eu entrei com 17, e aí com 18 e pouquinho já estava a primeira versão pronta para fazer a migração do Fox Pro para a versão Delphi, né? E eu lembro que eu cheguei, entrei na sala do TI, eu consigo visualizar a sala hoje, das pessoas sentadas ali, o Macedo, DBA Oracle, que me ensinou tudo que eu sei até hoje, o cara é muito bom. E o Alexandre Passos, que era o cara do TI responsável. Entrei com a mala e com a Bíblia do Oracle embaixo da mão, porque eu não tinha nunca feito uma implantação na minha vida. Eu só tinha rodado na máquina local. Como que eu vou instalar esse software? Como que eu vou fazer? Não fazia... Eu fui na coragem, sabe? Sim. Foi bem desafiador. Porque tu foi sozinho? Fui sozinho. Caramba. Primeira viagem. E quando eu entro na sala, todo mundo para, porque era uma sala grande, as mesas ficavam laterais e tinha um corredor no meio. Quando eu entrei, o pessoal olhou e falou assim: quem é você? Eu falei, vim instalar o sistema. É você que vai fazer isso? Porque, cara, de novo, né? Moleque vai fazer isso? Eu tô imaginando a cena, porque são 2 mundos. Primeiro, a tua visão, que é o que você está relatando aqui. Sim. Mas imagina a visão dos caras, uma empresa já mais tradicional, muito maior. Aquele time de TI tradicional lá sentado, olha assim, cara, você que vai instalar. Como assim? E como dizem o pessoal lá, esse guri que vai instalar. Vai colocar a mão no meu servidor, eu tinha que fazer interface com os sistemas, que na época não era SAP, hoje eles usam o SAP, né? Uhum. Era próprio deles. E aí tinha que fazer interface. E aí eu lembro que na primeira implantação parou o recebimento da empresa, porque a qualidade está integrada com isso, né? Gente, foi um sufoco, mas de verdade foi aí que eu aprendi a ser quem eu sou hoje. Quantos dias ficou em Porto Alegre? Eu fiquei 15 dias. Caramba. 15 dias. Aí, depois de 1 ano dentro da empresa. Dentro da empresa, nunca tinha saído de Jundiaí. Tá. Caramba. Mas sabe que eu vejo alguns princípios por trás aí, olhando a história? Porque eles ficam empíricos, né? Mas olha o nível de confiança que o CEO da empresa teve contigo com 18 anos. Sim. Porque com certeza tu já tinha entrega antes. E ele sabia, não, cara, dá pra confiar, o cara vai conseguir entregar. Não é verdade? Ele acredita, o Everton, né? Uhum. Ele acredita mais em nós do que em nós mesmos. Nós em nós mesmos. Sim. Ele, para mandar uma pessoa que recém-formada, estava na faculdade ainda, não tinha nem formado, colocar uma versão do nosso sistema numa empresa grande que era estratégica, vamos dizer assim, não podia perder, não podia dar errado, e confiar. E aí eu agradeço ele hoje, porque na época eu fiquei meio... Receoso, né? Receoso. Você ficava assim, mas você podia ir junto comigo, né? Podia me ajudar. Não, mas isso fez ser o profissional que eu sou hoje. Claro. Hoje em dia... Criou casca, né? Criou. Mas voltando no teu
primeiro dia de entrevista lá que tu chegou e foi Sim. proativo em pegar a flor e entregar, dá para trazer para esse lado também, porque eu até falo bastante com o Frank, né? Acho que eu nunca contei para ti. Eu fui do exército por um tempo. Não sabia. Fui por 7 anos do exército. E no exército o cara vê vários tipos de pessoas, de modo geral, assim. E eu sempre falo que eu era voluntário para tudo. Então, quem é que é voluntário aí? Eu sou voluntário. Voluntário. E é esse caso aí, tem que implantar um sistema. Ele poderia... Tu poderia ficar quietinho. Não, eu vou ficar aqui, não tem que programar aqui, não tem que ir para Porto Alegre, para Canoas. Mas não, tu foi voluntário. E aí, olha essa visão que tu tem hoje olhando para trás, né? Mas eu sempre complemento quando ele fala que ele era voluntário, porque no exército, diferente da empresa, a empresa vai chegar e falar, então, alguém tem que ir para Porto Alegre. Você topa aí? Você fala, beleza. No exército alguém é voluntário? Voluntário para quê? Não se fala o que é. Eu sou voluntário. Então vai lavar o banheiro. Beleza. Pois é. Voluntário para quê? A missão, entendeu? A missão dada, a missão cumprida. Aí, Então, alguém quer ser voluntário? Levantou a mão. Então, voluntário, você vai fazer uma viagem internacional pela ONU. Sim. Foi o meu caso, inclusive. Eu fiz isso, entendeu? Foi? Que bacana. Eu trabalhei 8 meses numa missão de paz num país chamado Timor-Leste. Em consequência dessa questão de ser voluntário a todo tempo. Então, quem é que é voluntário em fazer a missão? Eu sou. Mas não sabia se ia ser selecionado. Daí teve uma seleção e eu passei na seleção. Nossa, que bacana. Não sabia dessa história. É impressionante. Muito legal. Então 2004, é nessa, 2005. Né, de você se dispor a fazer as coisas, né? E no caso o Everton, ele acreditou em você. Falou, não, vai que você dá conta. E muitas vezes a gente não percebe situações como essa. Puxa, eu acho que eu não vou dar conta. Aí chega alguma pessoa e fala, claro que dá. Você fez tal coisa, pode ir. Vai que você vai conseguir. Fez toda a diferença, porque sabe o que eu vejo que acontece ir. nessa limitação, muitas vezes, é o que nós temos que ultrapassar algumas barreiras, é a questão do perfeccionismo. Porque às vezes nós queremos a perfeição para poder fazer algo. Sim. E na verdade não precisa. Tu pode ir aprendendo ao longo do caminho. Vai com o que tem. Porque ninguém nasceu sabendo. Exato. Então você chega na empresa e sempre tem troca de informação, tá? Ninguém nunca é desprezível totalmente, né? Sim. Todo mundo tem algo a agregar. Todo mundo tem. E eu aprendi muito com eles e eles aprenderam muito comigo. E aí foi tão forte esse vínculo que nós criamos que a empresa existe até hoje, só foi trocando de nome, porque foi aquisições de outras empresas, que quando tem que fazer algo bem crítico, quem eles pedem sou eu. Ou seja, são clientes de vocês até hoje. Até hoje. Olha só. Até hoje. Mais de 20 anos clientes nossos. Caramba. Pensa. E aí eu vejo, assim, na tua carreira, né? Nós vamos percorrer um pouco mais de anos aí, mas olhando só assim, o quanto que é importante tu se colocar na cena, tá disponível, porque tu não imaginava que hoje estaria numa posição de CTO olhando lá atrás quando começou com estagiário, de uma forma alguma, né? Nunca, nunca. E o interessante, que aí fica uma dica pro pessoal que nos ouve, né? Que tá começando a carreira, você não pode se preocupar com dinheiro. Exato. Tem muita gente, hoje eu fiz recentemente 52 entrevistas. De vaga de emprego. Para programador, para encontrar 2. 52 entrevistas para 2 vagas abertas. Para 2 candidatos. Quantas vagas eram abertas? Eram 2 vagas. Uhum. Eram 2. E aí eu abri 52 entrevistas. Só que a maioria dos entrevistados estagiários, eles querem... eles estão numa realidade um pouquinho diferente, essa geração um pouco mais nova, né? Eles querem já começar ganhando um valor, já querem usar um cargo maior... Só que muito benefício. Muito benefício. E a hora que você começa a falar, você tem que fazer isso, vai ter que usar uma tecnologia um pouco mais velha. Aí eu não quero. Não, mas se for assim, eu não quero. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu, desde o meu... Até hoje, lógico, né? A gente se preocupa com o dinheiro, tem que pagar as contas. Eu tenho, aliás, 4 filhos para sustentar, mas é minha esposa, somos em 6. Você falou como se fosse algo absolutamente normal, né? Eu tenho 4 filhos, né? Ele ainda chegou aqui no podcast, ele chegou numa minivan. Pra que isso tudo? Um micro-ônibus, né? Não, pra trazer minha família quando precisa. Quando precisa. Mas tem essas questões financeiras. Mas eu me preocupo na hora de fazer o trabalho, estudar e fazer bem feito e entregar o que tem que ser feito. E o reconhecimento, eu falo para todo mundo isso, o reconhecimento é natural. Ele vem. Não pode inverter a ordem das coisas. Se inverte, aí gera uma geração dessa que nós estamos tendo por aqui, que está bem complicada, né? A gente entrevistou, bateu papo, né? Porque nem é uma entrevista. A gente bateu papo com algumas pessoas aqui, contando, entrei como estagiário, entrei como office boy, né? Aí um estudava
Chegava às 5 da manhã, o Márcio, né? Uhum. Chegava às 5 da manhã para trabalhar, aí ele ia lá no computador, fazia o trabalho do outro, não era o trabalho dele, ele fazia. Aí quando o cara chegava, ele já tinha desligado o computador, voltado lá para fazer as funções dele, e lia os livros, não tinha dinheiro para comprar livro, aí ele ia na livraria lá do amigo, lia o livro lá. Aí quando, né, teve uma situação lá que ele foi promovido e tal, ganhou dinheiro, aí ele foi lá e comprou o livro, né, para ele continuar lendo. E a gente vê pessoas que, principalmente, né, os jovens estão chegando agora olhando muito online. Ah, mas o fulano já anda de Lamborghini. Cara, mas aquilo não é a realidade. Não é. É fora de contexto. Né? Então, assim, se for possível você trabalhar e não se preocupar com dinheiro, tem pessoas que isso não é possível. Ela precisa levar dinheiro para dentro de casa. Claro, claro. Mas se é possível você trabalhar e não se preocupar com dinheiro, foca num lugar onde você vai aprender mais. Onde você vai desenvolver. Ah, então só quero alta tecnologia. Não. Vai num lugar onde tem tecnologia antiga e você vai ajudar, inclusive, a atualizar alguma coisa. Sabe vai ter um desafio. O problema que eu vejo aí são dois problemas. O primeiro é a comparação, que é o que tu comentou. Sim. Uhum. E segundo, é o fator da mídia. Mas não para impulsionar a questão da comparação. Hoje está sendo muito divulgado que, por exemplo, um desenvolvedor júnior, ele já sai com um patamar aí acima de 3,5 de salário. Só que tu vai olhar a entrega, não tem entrega. Não, o cara não está entregando o equivalente a isso. Não tem entrega para isso. Para uma empresa chegar lá e ter um custo de quase 7 mil reais para manter um cara que vai pagar 3,5 para ele. Mas quase o dobro por causa da CLT. Da CLT. E o cara não tem entrega. Como é que tu sustenta o negócio? Tu não consegue. Não consegue. Então, mostra a necessidade hoje de formação nossa. Às vezes, tu pegar um cara que está no início da faculdade e esse cara fazer uma trajetória de crescimento e depois um trabalho de retenção para manter o cara na empresa. Isso é uma coisa interessante que você falou, que eu estou lá só na SIC até hoje porque alguém me deu essa chance lá no passado. Né? Exato. Uhum. E hoje nós fazemos isso até hoje. Nós contratamos estagiários. Para vocês terem uma ideia, eu estou desde 2000. Então, vou colocar aqui 25 anos para ficar mais fácil. A outra pessoa que está lá tem 23 anos. A outra tem 22. A outra tem 20. Uhum. Então, todos começaram como estagiário conosco. Olha só. E é uma cultura bem interessante da empresa. E aí, isso faz toda a diferença. Uhum. Então, a pessoa que entra na SIC, exceto alguns desvios, né? A ideia é que fique e que cresça junto conosco. Sim. Então, é um lugar, assim, um ambiente muito agradável, muito gostoso. Antes da pandemia tinha até sala de jogos, nós tínhamos coisas para descontrair. Depois mudou um pouquinho a rotina, agora está híbrido, né? Home office. Você está fazendo híbrido. É híbrido. Quantos dias no escritório? Olha, os desenvolvedores, 1 dia no escritório. Uhum. Analistas, 3 dias. Aí tem o time de suporte que fica mais. O suporte é mais crítico, né? Mas basicamente 1 dia na empresa hoje. Então é bem confortável, sabe? Uhum. Temos pessoas de outras cidades trabalhando conosco. É bem gostoso mesmo. Ó, eu já fica mais um aprendizado aqui. Para você que está assistindo aqui agora, o mais importante de tudo, não seja ganancioso. Não. Se dedique primeiro para ter entrega dentro da empresa, porque isso vai gerar um resultado muito grande, tu vai ser reconhecido lá na frente. A consequência ela é natural. Exato. Tá? Ela é natural. Quando você faz o que você gosta, eu tinha muita paixão, então eu estava tão preocupado em rodar o código. Quando você vê o código rodando assim, é um prazer que não tem. Quando compilava, né? Você tinha que compilar, não dava. Aí dava erro. Tá. Agora vamos encontrar onde está o erro. Ó, você só vou dizer uma coisa, vocês estão falando grego pessoal aí, tá? Tá. O pessoal não sabe o que é. Mas é um prazer tão gostoso. E aí, aí você passa o dia, aí o trabalho é prazeroso. Então você fala assim, nossa, não vejo a hora de voltar amanhã. Pode parecer utopia que eu tô falando, mas não é. Quando você faz o que gosta, chega nesse nível, você fica ansioso. E eu resolvi a maior parte dos meus problemas no banheiro. A hora que ia tomar banho, eu falava, achei a solução. É o Eureka. Nossa, é uma realização que não tem preço. Só que junto com isso vem outras coisas. Eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje, como você me perguntou. Cheguei a viajar por muitos países, fizemos implantação na Argentina, na Hungria, teve implantação na China. Nunca que eu imaginei sair do Brasil, sabe? E hoje, conquistando tudo isso, sabe? Através do trabalho. Muito, muito legal. E pensando nessa trajetória, olhando para o cenário atual da SIC, é SIC Sistemas, né? É, SIC Sistemas.
Mas antes de nós entrar nesse ponto, posso tentar, vamos dizer assim, imaginar o que significa o SIC? Eu penso que é Sistema Integrado de Qualidade, ou não? Quase. Só faltou a letra do meio, que está errada. Ah, é? É Sistemas de Informações para a Qualidade. Boa. Boa. Entendi. Seria isso o significado da sigla. Legal. Legal. Olhando para a SIC hoje, pensa assim nos principais números que você puder abrir para nós, assim, em termos de quantidade de clientes, qual o nível de cliente que vocês atendem em termos de faturamento, só para o pessoal ter uma noção do que a SIC faz exatamente antes de entrar no tema de qualidade. Tá, tranquilo. Atualmente nós temos aproximadamente 25 clientes. Tá. Talvez você possa pensar, mas é pouco? Depende do tamanho do cliente, né? Exato. Então nós temos clientes grandes como Toyota. Legal. Recentemente, há 3 anos atrás, nós tivemos um novo cliente que ele usa 100% da nossa plataforma, que eu já vou explicar para vocês mais adiante, que é a Taurus. A Taurus que faz armas. Sim. Então faz tanto armas como a munição, né? Então são clientes Lá do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Exatamente. Então são clientes com faturamentos grandes, né? E temos clientes internacionais como TDK, que faz componentes eletrônicos. Olha só que interessante. Eles fazem componentes eletrônicos. Temos Emicol, que é no México, que eu fiz recentemente uma implantação lá e eu tive até uma experiência muito ruim, que eu fui na pandemia e eu tive pedra no rim no dia que eu cheguei lá. Pum. E fui operado lá. Lá? Lá. Rapaz. Foi um sufoco, porque tinha que fazer teste de Covid, né, para poder fazer cirurgia e tudo mais. E eu no hospital, implantando o sistema, sendo operado, fazendo a remoção de cálculo renal. Terrível. Agora tá Porque tomando quando eu- bastante quando- água, né? Tô, mas ainda tem uma para sair ainda. Quando eu conheci o Marquinhos, foi Eu no tava momento... com problema, né? Ele tava exatamente com esse problema de pedra também, né? Foi uma outra pedrinha depois dessa ocorrência aí. Caramba. E agora nós estamos com um plano bem interessante. Nós estamos planejando aí para esse semestre, primeiro semestre do ano que vem, abrir um escritório nos Estados Unidos. Que legal. Então nós estamos com uma empresa fazendo prospect, né? Fazendo toda a parte de venda, está bem avançado. Vamos ver se tudo der certo. E aí nós vamos abrir, de fato, vamos expandir agora, vamos sair do Brasil e vamos agora para os Estados Unidos. E aí eu vou ser o voluntário que vai mudar para lá. Boa. Aonde vocês vão abrir lá? Vai ser em Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, Torrance. É como se fosse São Paulo, Jundiaí, né? Sim. Los Angeles, Torrance, ali pertinho. Tem vaga aberta lá na SIC lá agora? Tem! Ó, pra você que tá assistindo aí... Mas lá em Los Angeles. É. Aí sim, né? Não, vamos pra começar, É isso aqui aí. no Brasil, lá em Jundiaí, procura o Marcos, nós vamos deixar os contatos dele nas redes sociais aqui embaixo, depois no podcast, que é uma boa oportunidade, né, Marcos? Sim, nós estamos, na realidade, com 4 vagas abertas lá, Que legal. para tanto pessoas de suporte, aplicação, como também um pouco de infraestrutura, porque como o sistema também ele roda on-premise, então precisa de pessoas que Conheçam, conheçam um pouquinho. Legal. Então Porque estamos com sempre tem vagas. uma infraestrutura de cliente que precisa entender, que precisa cuidar. Precisa acessar lá, fazer o acesso remoto, verificar o que está acontecendo com o servidor, que às vezes acontece, o sistema cai, mas cai por quê, né? Tem diversas variações ali. O carro não para de funcionar de vez em quando? Para. É a mesma coisa. O servidor, ele para de funcionar, ele é mecânico, em algum momento ele vai falhar. E por incrível que pareça, por falta de manutenção, às vezes acontece isso. Então o pessoal não olha o espaço em disco, coisa básica, né? De se monitorar um espaço em disco, às vezes o sistema para porque encheu o espaço em disco. Sim. Botou muito log lá e encheu o disco. E ninguém monitorou, ninguém fez uma rotina de limpeza, nada. E o que vocês consideram em clientes grandes, assim? É pelo faturamento de bilhões por ano? Sim. Tá. Porque, como você disse ali no início, né, o cliente tem que ter um certo nível de maturidade em termos para poder estar adequado para rodar um sistema de qualidade. Mas o que é esse nível de, vamos dizer assim, de padronização, governanças? O que ele tem que ter mínimo para começar a usar um sistema de qualidade? Bom, primeiro, Ou toda a empresa deveria usar? toda empresa deveria usar, primeiro, para Tá. começar. Porque, vamos supor, você está construindo um freio, como eu comentei, né? Tem um componente que vai lá no freio. E o componente, se der falha naquele componente, você pode comprometer uma vida. Sim. Então, é muito crítico. Aqui não se dá muito valor para a qualidade. Ele dá-se valor para ganhar o dinheiro. Mas já tivemos casos, que obviamente não posso citar, né, nominalmente, mas que pessoas perderam vida por conta de um detalhe num componente que não foi olhado com atenção. Dá para dizer que a qualidade ela olha todo o processo ou ela faz parte do processo?
a qualidade ela é muito grande. Nós falamos que o nosso sistema é um ERP de qualidade, para ter uma ideia de como é complexo, né, a situação. Então, o sistema aqui que ele faz hoje, respondendo um pouco a sua pergunta, ele faz toda a gestão, desde o desenvolvimento de um produto. Então, eu vou desenvolver um celular. Tá. Bom, como começo a desenvolver? Bom, primeiro eu preciso fazer um projeto do celular, né? E aí eu vou precisar desenvolver esses componentes. Toda essa parte de prototipização para que saia a primeira versão, o sistema ele começa desde ali. Aí você vai desenvolver fornecedores para fornecer os componentes. Então o sistema já vai ajudando a fazer essa cadeia de fornecimento. Então ele começa desde lá do comecinho, de onde surgiu a sua ideia. A qualidade está lá olhando. E aí tem o processo de aprovação, que nós chamamos de sistema, que é, eu vou construir então um celular. Quais vão ser os componentes? Vão ser esses. Quais vão ser os fornecedores? Vão ser esses. E aí, mas o fornecedor, ele tem... Tá adequado, não está adequado? Ele tem as certificações, como você mencionou, tem lá ISO, que são coisas básicas que se pede? Tem. Mas hoje em dia a certificação não quer dizer muita coisa. Porque você faz lá, segue um roteirinho, um procedimento, e você ganha um certificado. Passa pela auditoria. Passou pela auditoria, mas quer dizer que você faz? Não quer dizer. Entendi. Uma certificação. É lógico, é que nem faculdade. Você não fez. Chega numa empresa para ser contratado, você tem uma graduação, é diferente de você não ter nada. Sim. Mas não quer dizer que só porque eu tenho graduação que eu sou bom. Vocês sabem muito disso, né? Exatamente. Assim que funciona. E é a mesma coisa que funciona com a qualidade, né? As pessoas tiram a certificação só para cumprir requisito, mas não vivem aquilo. Então, para dar certo um sistema, a pessoa primeiro ela tem que ter essa ciência da importância da qualidade. Que aquilo que ela vai produzir, ela pode tirar uma vida se não for bem feito. Seja o que for, alimento, seja uma peça que vai num veículo, o próprio veículo, se ele não for bem feito, o que acontece? Se você não tiver um mínimo de checagem para saber se de fato foi produzido de acordo, um teste de qualidade, o carro você tem que testar na chuva, como se comporta em determinado terreno. Você não pode... Tem que ter esse teste de qualidade. Agora eu entendi, assim, né? Porque se vocês estão lá desde o início do projeto, participando da desenvolvimento, da concepção, e a qualidade já está intrínseca ali dentro, quando chegar lá no MVP e depois no teste, por fim, entrar em produção, todo o critério de teste antes de entrar em produção vai estar baseado lá no início. Desde o início. Só que a gente tem... Mas esse é o mundo ideal, mas isso não acontece na prática, né? Ou acontece? Algumas situações, alguns clientes, eles levam muito a sério. Tá. Mas são raros, tá? Mas eles levam a sério. E essas questões de inspeção nós chamamos de quality gate, que são portões de qualidade. O que quer dizer portão de qualidade? O meu fornecedor ele é um portão de qualidade. Ele precisa, antes de me entregar a peça, garantir que aquela peça está boa. Tá. Só que ele pode não olhar essa peça. E pode falar que está boa. Existe muito isso. Tá bom. Aí tem o quality gate do recebimento, que é quando eu comprei a peça, ele falou que estava boa. Sim. Eu vou checar se realmente estava boa. Cara crachá. Exato. Aí tem a parte da manufatura. Então, eu recebi as diversas peças, vou manufaturar o meu item. Vou produzir ele, de fato. Durante a produção, eu também tenho que fazer checagem. Após a produção, eu também tenho que fazer checagem. Entende? Então, a qualidade ela está em todos os pontos, inclusive na garantia após a venda. Então, vamos supor, você comprou um carro e o carro deu um defeito numa mangueira, por exemplo. O que acontece? O que acontece na prática por detrás dos bastidores quando você vai na concessionária e você reclama disso? O que acontece? Você só quer que troque a sua mangueira, né? Mas isso gera uma rastreabilidade do problema. Então, vai lá, pega aquela mangueira. Que dia foi produzida? Qual foi a manufatura dela? Volta. Quem que usou ela? Em quais outros carros estão aquilo lá? Provavelmente, se 3 aqui compraram o mesmo carro e foram lá e reclamaram... Tem algum problema crônico aí, né? Daí por isso que vem depois um recall. Mas como você rastreia tudo isso? Como você rastreia que aquela peça está em todos aqueles carros? Eu deduzo que deve ter um serial number de cada pecinha que vai estar ligado num sistema e vai saber que... Que é o nosso sistema de qualidade. Então, o que acontece? Deu um defeito. Ele vai lá no sistema e procura ele pega o serial number, como você comentou, e pega o que eu usei
Onde foi? Quando foi feito? Quem foi o auditor que inspecionou na época e não viu o problema? Então você consegue rastrear todo o problema. E quem foi o fornecedor? Qual foi a célula que foi produzida? Qual é a máquina? Qual foi o setup? Sim. Você consegue voltar toda nessa cadeia. Então, dá para dizer que a SIC, olhando dessa forma, vocês ajudam todo o processo. Então, vocês também devem pegar empresas que talvez esse processo não está estruturado e tem que participar dessa estruturação inicial. E o sistema ele é consequência dessa consultoria inicial. Sim, sim. Normalmente... Como é que é esse modelo, essa integração? Ou começa pelo sistema e depois vai para a consultoria? Porque eu fico imaginando o interlocutor que faz a compra do sistema. Ele é o CEO, é o setor de qualidade da empresa? Sempre é o setor de qualidade que starta. Tá. Starta o processo e eles sempre buscam o sistema. Eles não buscam inicialmente como melhorar o processo deles, porque eles já entendem que o processo deles, a princípio, são bons. Tá. Ninguém... E precisa ter um sistema para se adaptar ao sistema. E ao contrário. Só que na prática acaba acontecendo um pouco do contrário, né? Porque como nós temos experiência na implantação, você olha para a linha, você olha para como a pessoa está trabalhando e fala assim, viu, isso não vai dar... Tá aqui o problema já. Já está claro. O sistema, ele é simplesmente um auxílio para controlar, para que aquilo rode bonitinho. Então, normalmente, quando nós chegamos nos lugares para fazer a implantação, a requisição veio, preciso de um sistema para controlar a qualidade. Por quê? Porque o meu cliente está pedindo. Não porque a pessoa acredita que a qualidade... Não, é uma... Não, assim, é uma solicitação. Por exemplo, a montadora está pedindo uma roda para mim. Só que ela está exigindo que eu entregue algumas coisas. Eu entregue uma carta de CEP, que é um controle estatístico de processo, para mostrar que o meu controle está... Tem documentos comprobatórios que ele participa de um processo de qualidade. Tem vários. Tem vários. Existe um processo chamado PIPAP, que é Processo de Aprovação de Peça de Produção, onde ele tem um monte de requisito que ele tem que cumprir e para ele comprovar que, de fato, ele está adequado. Né? Eu tenho um amigo, eu não vou abrir quem é, porque senão... Acho bom, né? Pelo LinkedIn você sabe quem é. É um amigo que trabalha numa indústria de autopeça de veículo. E ele me conta, assim, com os detalhes, né, ali a situação dos projetos que ele passa. E teve uma situação lá que ele estava sofrendo pra caramba para resolver, porque ele tinha que montar uma peça. Também não vou falar específico, né? Não vou ficar tudo genérico. Sem muito detalhe. Tinha uma peça que ele precisava entregar, que a montadora lá de veículo estava comprando. Precisa entregar isso aqui, beleza. E a montadora entrega peças que eles vão utilizar para fazer a montagem e entregar lá um produto pronto para a montadora. Então, parte do fornecimento é a própria montadora que faz as compras, importa e entrega para eles. E aí ele tem lá os requisitos, a peça tem que vir com essa dimensão, tem ali uma variação, né, que a engenharia permite, até para a máquina poder pegar a peça, encaixar, fazer a montagem, toda automatizada. E ele cuida ali um pouco dessas máquinas. E aí ele falando assim, na hora que chega a peça, a variação que tem de tamanho da peça é completamente fora da exigência deles. Só que quem entrega aquela peça é a montadora. Só que a montadora exige que o produto final que ele recebe tem que ser melhor. Fala, o problema é de vocês. Fala, não, amigão, você tá me dando a peça torta. Como é que eu vou te entregar um negócio? Não tem como. Esse problema não é meu. Eu não tô falando de montadora pequena. Tá. Então, assim, ele falou, cara, é um desafio tão grande, porque o diretor comercial já vendeu. É um negócio gigante. Valores absurdos. Já sabe, né? Depois daqui tem que pegar o telefone do Marquinhos e passar para ele. Tem que passar. Tem que passar. Sim, com certeza. Não, com certeza você vai ajudar, porque daí ele vai entregar documento, vai chegar na montadora e fala assim... Tá aqui, padronizado? Porque eu entendi qual que é o ponto. A montadora, ela compra muito barato a peça, só que ela não usa a documentação dessa peça. Porque ela manda para uma outra, que vai fazer a produção, e ela exige que, na hora da entrega, ela exige uma qualidade. Só que o fornecimento que ela faz, ela não garante. Porque cara, é um desafio enorme. Aí ele tem que fazer a máquina dele, ela tem que ser tão variável para encaixar
nas peças que mudam tanto de tamanho, aí vem o pessoal lá do outro país para monitorar o trabalho deles e tal. Ele falou, cara, que dificuldade que eu passo lá. Então, mas aí começa um problema na montadora que não tem um controle disso daí, dos desenhos, da qualidade, porque vocês sabem que carro, por exemplo, carro muda a cada 1, 2 anos, tem pequenas variações, e a cada 5 anos são mudanças grandes. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Que acontece. E essas mudanças se chamam alteração de engenharia, que a gente chama no sistema, né? Então, toda vez que eu tenho uma mudança de uma peça, eu faço uma alteração de engenharia. Quando isso é feito no nosso sistema, o que acontece? O sistema, ele tem todo um controle automatizado para falar assim, opa, tá chegando uma peça com a revisão nova, cuidado, vamos olhar ela com mais calma. Tá. Vamos ver se ela está de acordo com os padrões. O sistema também integra com equipamentos automáticos de medição, ele consegue fazer integração com máquinas, para não ter que ter inspeção manualmente, né? O sistema consegue fazer esse tipo de leitura. Então, o que acontece? Tá faltando aí um controle bem sério aí do que está acontecendo, porque toda mudança... mas fala assim, mas mudou pouca coisa. Toda mudança gera diferença. E pode gerar problema. Todas as mudanças. E elas precisam ser, sim, controladas. Precisam. Eu olhando na minha cabeça, assim, de entendimento, que eu sempre sou um aprendiz aqui no podcast, né? Qualidade, para mim, significava fazer um teste lá no final. Eu não tinha noção que participava desde o início da concepção. E aonde é que entra essas normativas para vocês? Você está batendo muito que elas são secundárias, elas Sim. não são principais, mas elas são necessárias ou dá para ficar sem elas? São necessárias. Na realidade, assim, cada empresa, cada setor, cada ramo exige algumas documentações que são exigidas mesmo por lei, algumas, né? Então, nós chamamos isso de sistema de homologação de fornecedores. Tá. Então, assim, para a pessoa ser apta a me fornecer, eu exijo, aí depende se é armamento, se é autopeça, se é alimento. Pelo segmento. Cada segmento tem os seus requisitos, que é exigido pelo próprio país. Algumas coisas são normas que são exigidas, entende? Então, aí no sistema a gente faz todo esse controle. Quais são os fornecedores homologados, eles estão com a documentação em dia, a documentação vence. E aí o sistema também já fica olhando isso, gera insights, fala assim, você tem que agora cobrar o fornecedor, pedir a nova versão dele, ele tem que reatualizar. Então, a documentação lá entra meio que como... porque o sistema, embora no nosso módulo de sistema nós temos um sistema de documentação, que a gente controla toda a documentação. Qualquer tipo de documentação. Tem um workflow de aprovação, tudo mais. E ele é um pedacinho da qualidade. Mas a qualidade em si é muito maior que isso. Então, deixa eu te dar um contexto aqui, para você entender um pouquinho do nosso negócio. Nós temos aqui Bare Metal, Cloud, Colocation e Data Center. Então, olhando aqui, produção, Bare Metal, Cloud, Colocation, Data Center e embaixo o Under. Por que eu estou fazendo essa sequência? Porque o Data Center em si, que sustenta todos os demais produtos aqui em cima, ele tem que ter um aglomerado de certificações. Então, por exemplo, ISO 27001, 27000, 9001, 9000 e outras mais, para ele ter um reconhecimento internacional que é o nível do data center. Então, ele é medido por tier. Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4. Que representa na prática, lá no final do ano, quanto tempo o data center ficou fora do ar em termos de refrigeração, energia e segurança física. Então, é isso que representa esse aglomerado de certificações. Dito isso, que é o que nós temos hoje, que é um Tier 3, que é uma das camadas mais altas, olhando o sistema de vocês, ele pegaria todas essas documentações e conseguiria ter uma auto-renovação em cima dela. Porque, tá chegando, daqui a 6 meses tem que renovar 27001. Chama lá o auditor, tem todo o processo de novo. Mais ou menos faz todo esse controle. Exatamente isso. Ele faz, é uma pequena parte do sistema, mas ele faz todo esse controle que você está falando. Mas aí, por exemplo, onde que entraria o sistema de qualidade? Você compra memória, você compra HD. Sim. Você compra o cabo, você compra diversas coisas para manter. O sistema de qualidade estaria agora olhando tudo que você está comprando, se o que você está comprando está bom de fato. E aí o sistema ele começa com inteligência, ele começa a falar assim, olha, que acontece? Imagine que você compre, vou dar um exemplo bem simples, mas você compra uma caixa de prego com 1000 pregos. E você tem que inspecionar isso daí. É possível você ficar inspecionando 1000 pregos, recebendo uma caixa atrás da outra? Não tem como, né? Você vai fazer você faz por amostragem. Amostragem. Aí tem a tabela de amostragem que faz a tabela de amostragem. Mas é o seguinte, se aquela pessoa que te entrega aquele HD, te entrega aquela memória, ela não dá defeito, em teoria não preciso ficar olhando sempre.
Tu vai descobrir que não deu problema só. Ou o sistema ele faz o quê? Ele tem uma inteligência chamada skip lot. Skip lot. Tá. É um sistema meio que inteligência artificial que quando chega um lote ele fala assim, olha que deve ter problema. Ah, esse aqui não tem, pode Quais passar. são os parâmetros que ele avalia? É muito louco, né? E como que ele avalia? Como toda inteligência, olha o passado. Tá. Então ele vai olhar o que aconteceu no passado. Quando que deram os defeitos? Ah, normalmente dá defeito no mês de março. Mas por que no mês de março, no caso de alimento? Ah, porque é a época que tem geada e, sabe? Ele vai aprendendo com o passado e ele vai sugerindo. E, obviamente, ele também faz alguns modelos de predição, onde ele fala assim, ó, tem uma probabilidade, baseada no passado, chegar uma coisa hoje, desse fornecedor, essa peça, desse lote, a probabilidade de ter um defeito é de 90%, por exemplo. Então eu já imaginei algumas coisas na minha cabeça. Pensa assim comigo, né? Nós temos o chassi, que é onde é o componente principal de um bare metal, por exemplo. Okay. Ou da computação em nuvem. Tem que ter um hardware físico. Só que esse hardware, normalmente, ele vem só com os componentes básicos. Nós chamamos um conceito aqui na empresa chamado All Inclusive, que é 2 fontes, ou seja, redundância de energia, controladora RAID para o hardware, tá? Pro HD, né? Pro HD. Normalmente 3 interfaces de rede mínima de 1 GB, porque uma delas serve para gerenciar remotamente o hardware e outras 2 interfaces para poder fazer a LAN e a WAN do equipamento. Esses são os componentes básicos. Normalmente são equipamentos enterprise. Então não é assim, eu vou lá aqui em São Paulo ou lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre é na Vontade da Pátria e aqui em São Paulo é na Santa Efigênia. Compro um equipamento, monto ele e vou lá colocar no data center. Não é isso. Eu tenho que comprar memórias ECC, tenho que colocar as HDs enterprise. Pensando nesse fluxo total, onde o HD e a memória são apenas insumos desse hardware principal, como é que eu consigo ter essa qualidade no HD? Por exemplo, o HD, tanto o NVMe, quanto o SSD, quanto o HDD, ele tem o ciclo de vida dele. Certo. Tem como parametrizar isso dentro do sistema? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você quer que o sistema... ele controle a memória e o HD. Tem sim. Tem um sistema de agentes no sistema que você configura, usando você esse parametriza. skip lot que eu entendi aí. O skip lot, no caso, ele tem seria para entrada para entrada do produto. Eu estou comprando peça. Sim, que é nosso caso também. Né? Compra muito equipamento. Eu estou comprando essa memória. Eu preciso testar ela ou já posso pôr ela direto no... Isso, eu tenho esse cenário. Exatamente. Então ele faz esse controle. Ele fala assim, a probabilidade dessa memória que você acabou de comprar tá com defeito é de 90%. Dá uma olhadinha nela. Pelo que é de histórico passado. Aí o que ele faz? Supondo que você identificou que tá com problema. Tem todo um lote, né? Que você comprou, por exemplo. Qual é a probabilidade daquele lote estar todo com defeito também? Existe uma estatística para chegar nessa conclusão. E aí o sistema ele faz toda a gestão desse estoque. Então, chegou lá a peça. O que eu vou fazer? Achei um defeito. O sistema fala assim, você já não pode usar. Na prática, como que funciona? Eu recebi uma peça, ela vai para a área de qualidade, ela fica bloqueada para ser usada na produção. Eu não posso usar ela. Até que alguém olhe. E isso faz integração com estoque, com RP? Faz. No caso, por exemplo, temos o SAP, faz uma integração com o SAP, com o QAD, com qualquer tipo de... A Oracle, o próprio RP da Oracle. O NetSuite lá, né? Sim. O que acontece? Nós temos pontos de integração. Então, cai um recebimento, lança a nota fiscal no sistema, há um ponto de integração que chama a nossa API, a nossa API recebe e o lote fica bloqueado no estoque do RP. Ninguém consegue tirar. A hora que a qualidade ou o skip lot, o sistema de inteligência, avalia, ele devolve para o RP falando assim, libera o estoque dessa peça. Pode usar em produção. Pode utilizar. Se der erro, bloqueia, ninguém pega. Interessante que a gente tem fornecedor, como a gente tem vários fornecedores, mas assim, tem um fornecedor específico que ele testa 100% de todas as peças, elas são testadas na linha de produção antes de ser utilizada. Então, e a gente tem a rastreabilidade, né, com informação, com serial number na peça, para a gente saber qual foi a nota dela no teste e tal. Porque pelo tipo de produto que a gente trabalha, tem coisa que não dá para ser somente por amostragem. Não dá. Tem que ser testado 100%. 100% do lote. Então, as peças são testadas, aí vem para a gente e a gente começa a utilizar. Então, o skip lot, né, vai olhar, vai ver qual é o fornecedor. Esse aqui ele já veio com teste. Eu não preciso testar novamente. Talvez a gente possa fazer uma amostragem, alguma coisa assim.
Mas é legal esse acompanhamento da qualidade contínua. O que acontece nesse caso, a gente chama de inspeção na origem. Inspeção na origem é a inspeção lá no fornecedor, antes dele, ele fez. Quando ele entrega a peça, ele manda um certificado de qualidade junto. Vem tipo um PDF. Tá. E aí o sistema entrega e fala assim, ó... Tá aqui. Tá aqui. Só que o sistema de skip lot, ele controla o skip lot pro fornecedor e controla o meu. O que eu quero dizer com isso? Lá eu vou inspecionar 100%. Aqui eu não preciso, mas de vez em quando é bom dar uma olhadinha. De vez em quando é bom. Para garantir se o nível da qualidade tá no não que baixou. a gente precisa e tal. Aí o sistema tem inteligência para falar assim, ó, pega esse. Tá. Esse aqui deve ter problema. E se tem problema, o que acontece? É bem interessante. O que acontece é que o sistema ele faz um controle, é uma cadeia chamada CS1, CS2, mas é um controle seguinte, ele me falou que estava boa, entregou com defeito aqui. A confiança dele caiu para mim no sistema. Aí o sistema exige testar mais vezes agora. que ele contrate um terceiro para além dele fazer a inspeção, o terceiro também fazer a inspeção. Tá. Porque ele acabou com a confiança, quebrou a confiança. Aí uma pergunta, isso não gera, é uma pergunta de curioso mesmo, né? Isso não gera uma burocracia maior na empresa? Gera. Sim, porque o setor de qualidade diz, ó, te vira aí a operação que tá dando problema aí nos materiais que vocês estão comprando. Então, aí qual Essa é a guerra que tem, né? Essa é a guerra, porque qual é o problema? Eu tenho que produzir, Sim. só que eu tô com um problema na peça. O que eu faço? Não vou mentir para vocês. Acontece de Passar direto. ter que passar direto, porque não pode parar a linha de produção, ela tem que acontecer. É a história da peça que eu tava falando. O fornecedor mandou e falou, não, você vai ter que usar essa aí mesmo. Eu fiquei Vai ter que usar imaginando, essa aí mesmo. eu fiquei imaginando aquela indústria que nós visitamos agora semana passada, aonde eles têm a operação 24/7. Para pagar a planta da indústria lá, da fábrica, não pode parar a produção. Não pode. Se parar de produzir, Um prejuízo absurdo. prejuízo enorme. Enorme. E aí se entra uma burocracia, que vamos dizer o seguinte, não menosprezando o sistema, mas olhando de modo geral, vai ter um procedimento lá que tem que ter a qualidade, tem que ter alguém que entre um diretor e diga o seguinte, ó, produz assim mesmo. Tem. Existe. Assume o risco, né? Existe um fluxo chamado desvio da especificação. Vocês já preveram isso já? Já. Que deve ser normal, deve acontecer. Acontece. Por exemplo, a peça tinha que ter entre 10 centímetros e 15 centímetros. Ela veio com 16. Está reprovada. Perfeito. Está fora dos parâmetros. Só que aí o que acontece? Aí chama-se um engenheiro e ele vai olhar e fala assim... A máquina funciona ou não com isso aí? Funciona ou não? O quanto isso vai gerar um problema? Ela está reprovada. Ela não está dentro do padrão que se espera. Mas existe um fluxo chamado desvio de especificação, que é um desvio. Mas aí esse desvio também ele é um pouquinho burocrático no sentido do quê? Não, vai ter aprovação. Alguém Alguém vai ter que tem que ir botar... lá e Alguém vai canetar. ter que... Por quê? E se essa peça vier defeito depois? Quem que vai responder? Fazer um recall de 1 milhão de veículos ali, porque entrou 1 milhão de parafusos. Ah, não precisa não. Tá tudo certo, é do meu amigo lá. É uma burocracia? Parece que sim, mas o quanto custa depois se der problema? Não, eu tive a oportunidade de almoçar com um engenheiro que trabalha diretamente na construção civil. E é ele explicando que para um prédio cair, tem que ser um conjunto de falhas enorme. Porque ele é feito para não cair. Sim. Com redundância em cima de redundância, igual avião, né? A parte de Então o aviação. nível de qualidade que deve ter deve ser enorme. Aí eu até aproveito para falar um pouco quais são as indústrias que vocês estão inseridos hoje, tipo farmacêutica, automobilística, A maior parte é autopeça. autopeça, tá? É o que mais se preocupa realmente com a qualidade, porque se exige. Sim, Tá. que é o caso que tu comentou. Autopeça. Já sabe já, né? Não, essa ponte a gente vai fazer já. Terminando aqui, eu já vou fazer uma ligaçãozinha. Legal, porque autopeça é o que nós temos mais a quantidade de clientes, mas temos petroquímicas, Tá. temos montadoras, armamentos, como eu comentei, e alimentos também. E nós, alimentícia, estamos tentando entrar, porque é mais difícil. Porque a maçã está com problema, é mais complexo. Deixa eu até colocar agora. Mais vou te colocar variável, né? Mais variável. Eu vou te colocar dependendo numa Tem saia... sazonalidade. Vou te colocar numa saia justa agora. Lá no interior, minha esposa ela é natural lá de Votuporanga, no Oeste Paulista. Tá. Aí esse final de semana eu estava lá conversando com os amigos, tá? E tem um amigo meu que é fazendeiro. Olha só que interessante. Uma marca, não vou falar o nome da marca, uma marca de produtos muito conhecido que nós usamos aí no dia a dia no mercado, chegou para ele e disse, olha só, eu vou te
financiar para ti um contrato de 8 anos e eu vou te dar as vaquinhas para que você possa fazer a produção do leite. Então, o que eles querem? Eles vão financiar para ele garantir a entrega do leite. Certo. Porque eles têm um problema no quê? Na retirada de leite. Só que tem que ter qualidade aí também. Tem que ter. Porque como é que tu vai controlar o leite que está saindo da vaquinha lá? Qual que é a máquina que ele está usando? Ele está tirando com a mão? O leite está sendo embalado corretamente? Então, como é que gerencia toda essa parte de qualidade? Esse é um desafio que você estava comentando, né? É um desafio muito grande. Primeiro que, para dar certo, a pessoa tem que acreditar na qualidade. Tá. Que é uma coisa que não acontece. É uma questão cultural. É cultural. Eu só conheço uma empresa hoje. Até também não vou citar o nome por questão, né? Que nem poderia, mas eu só conheço uma empresa que ela é culturalmente, ela se preocupa com a qualidade. Tá. Culturalmente, o Brasil, ele não se preocupa com isso. Ele quer fazer, quer vender. E se der problema, depois vê o que acontece. Depois a gente vê. Depois a gente vê. É uma cultura nossa muito ruim. Sim. Já os japoneses já têm uma cultura totalmente diferente dessa. Tu sabe que eu tive um aprendizado com isso? Nessa oportunidade que eu estive nessa missão de paz, eu tive muito contato com outras nações. Então, australiano, fijiano, Bangladesh, paquistanês e entre eles também japonês. O que é natural do brasileiro aqui? Executa, 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 depois planeja. Certo? Certo. E o que eu aprendi? Não, com a cultura japonesa principalmente, é planeja, 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 planeja e depois executa. Para dar certo. Para dar certo. É uma cultura totalmente diferente. Dentro de nós está impregnado. Não, cara, produz, produz, produz. Igual como eu falei para vocês, vamos deixar de ser perfeccionistas, vamos executar. Uhum. Mas tem que ter um meio termo, principalmente quando entra na questão de qualidade, né? Tem que ter. Na realidade, tem uma solução para esse tipo de problema que você está me falando, de pessoas que... Porque ele não vai ter mão de obra para poder ficar inspecionando. Sim. Não tem. Depende do volume, pecinhas pequenas, leite, por exemplo, que é diário isso daí, como é que tu... Difícil. O que nós temos que ajuda bastante? Nós temos um sistema de visão, de inteligência de visão, que são câmeras inteligentes que você posiciona elas estrategicamente numa esteira de produção, na linha de produção, Ali, né? Uhum. E você parametriza o que é o bom. Então, às vezes, a coloração não... Peso. O peso já indica que está errado, a coloração está muito clara, quer dizer que está errado, alguma coisa do tipo. E você posiciona. E aí, basicamente, essa câmera ela é inteligente, ela faz a inspeção tudo automatizada para você, não precisa fazer absolutamente nada. Ela só faz e fala assim, ó, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, tá bom, não tá bom. Porque, vamos dizer, o funcionário tem a função de pegar e tirar daqui, colocar para cá. É só isso que ele faz. Então, vem, tira daqui e bota para cá. Se em algum momento ele tirou e botou para cá, desvio de função. Sim. E aí dá um alerta para a qualidade. Dá um alerta. Exatamente. E temos empresas aqui em Jundiaí que faz shampoo. Tá. Bem conhecidíssima também. E tem esse sistema de visão lá. Então, vai saindo o shampoo, tem a posição do rótulo, se o rótulo tá certo, não tá, ele vai tirando foto e tem um pistãozinho lá que a hora que o sistema ele avalia em questão de milissegundos, é muito rápido, ele tira da linha, tira da linha. Que tá com alguma não conformidade. O produto pode estar impecável dentro, mas o rótulo tá com alguma informação. Na hora que imprimiu a validade, imprimiu fora. Tá rasurado, tá dobrado, você não vai conseguir... Consegue fazer tudo isso. Aí vem alguém e pode... não, só trocar a embalagem, coloca lá na linha de novo, refaz a embalagem e segue. Exatamente. Então é uma forma que automatiza. Não precisa ser feito manual. Algumas coisas tem que ser em laboratório, tem que ser feito teste. Mas mesmo assim, nós temos casos que tem as tridimensionais, que são máquinas que você coloca a peça e ela vai fazendo a medição. Uhum. Só que ela faz o quê? A medição e te dá o que aconteceu. Vai te dar um número. Te dá um número. Uhum. Aí o sistema consegue conectar nessa máquina, extrair toda aquela medição que foi feita automatizada, fazer a inspeção como se fosse uma pessoa fazendo, e se estiver reprovada, ela já decide sozinho o que vai fazer com aquela peça reprovada, e se estiver aprovado, já libera. Então, aproveitando nisso que você está falando, nessa questão da visão, tu comentou para nós daquele monitoramento que deu um probleminha lá, que estava embaixo de um trator e não estava pegando sinal do Wi-Fi, né? Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês têm mecanismos de monitoramento que ajudam a questão da qualidade. Isso se encaixa para qualquer tipo de componente? Qualquer tipo de componente. Olha só que interessante. Como é que funciona? Temos vários casos. Temos um caso bem interessante, que eu não posso citar, né? Mas que
essa empresa ela comprava peças e tinha que fazer o recebimento dessa peça. Como que tinha? Tinha um coletorzinho, o cara ia lá bipando, caixa por caixa. Aí o que nós implementamos? Um sistema de visão, que ela fica na doca, a hora que passa o caminhão, entra a empilhadeira no caso, ela tira foto e ela reconstrói aquele pallet que chegou virtualmente. Aí ela consegue saber, veio peça, não veio peça, faltou peça, caixa tá errada, tá misturada. Volume. Tudo pelo volume com essa divisão. Só para vocês terem uma ideia do ganho, eles gastavam 45 minutos para fazer esse processo de recebimento. Com o sistema de o que eu quero dizer, entre chegar e estar disponível na linha, 40 e 45 minutos. Depois que implementamos, passou para 2 minutos. Caramba. É um ganho absurdo isso aí. Você pagou todo o sistema. Para uma indústria, em um mês. Tudo. Em um mês. Porque são vários detalhes. Você tinha espaço físico para poder armazenar aquele negócio até você fazer a leitura e você despachar ela para a linha. Uma pessoa, um ser humano lá que você está pagando. Suponhamos que seja 2 pessoas no horário comercial. Já tinham, mesmo que seja um analista lá, um assistente, já era um tempo enorme dos caras. Um tempo enorme. E fora que pode passar defeito, né? Porque ser humano não consegue ter a concentração que uma máquina tem, né? A máquina ela só repete o processo, né? Sim. O que aconteceu? Eles conseguiram economizar um espaço gigantesco de área e conseguiram aumentar a linha e produzir mais agora. Então, ganharam muito. E o sistema passou a ser crucial para o negócio deles. Passou a ser crucial. E eu vou falar para vocês, ele é tão estável que em 10 anos deu 3 problemas. Caramba. E físico. Porque a câmera tem que ter uma manutenção nela, né? Uhum. Uma empilhadeira atropelou lá e bateu. Coisas assim que acontecem. E agora eu fiquei curioso, assim, porque o mercado se muda muito. Sim. E olhando esse termo que está sendo muito utilizado, que é a indústria 4.0, tem muita automação por trás disso. Pensando numa linha de produção, onde eu estou inspecionando ovos. Então, o ovo que está fora do padrão, porque tem que manter uma qualidade no tamanho, no diâmetro e tudo mais. Vocês conseguem colocar um monitoramento, por exemplo, nessa análise e conseguem mapear o ovo que está fora do padrão e tirar ele da... Consegue. Teria que fazer uma esteira, né? Uma automação com desvios. E aí teria que ter, por exemplo, no caso do ovo, provavelmente o peso faz a diferença, né? Também. Talvez tenha alguma... Vai passar por algum lugar, vai fazer essas medições, mas elas têm que ser muito rápidas, porque a linha de produção ela produz muito. Faria a medição, não conforme, desvia o ovo para um lado, bom vai para o outro. Porque pensa assim, ó, quem já não fez isso? Eu tenho que fazer um omelete com 4 ovos. Tu quebrou o primeiro. Só dá problema no último. Quebrou o segundo. Quebrou o terceiro. Chegou no quarto, a frigideira tá cheia de ovo e o outro podre. Vem aquele podre. Já aconteceu contigo? Nossa, várias vezes. Então, você vê que a qualidade, ela tá embutida em toda a área, aspecto da vida. É isso que eu tô pensando. E ninguém nunca presta atenção. É? Não dá valor. Mas ela tá lá. Sim. Mas sabe que esse negócio do ovo, eu compro o ovo de um amigo lá no CrossFit. O pai dele tem uma granja e ele leva lá o ovo. Nunca dos ovos lá que a gente compra deles Ele tem qualidade? Ovo estragado. Ele tem qualidade. Ovo muito fresco, com qualidade, um ovão gigante ali. Acabou, a gente não tem problema. Aí, não passou lá e tal, compra no mercado. Aí fomos lá, compramos no mercado. Cara, só o cheiro da bandeja, você fala, não dá pra usar. Tá estragado. Abri um, estragado. Abri 2, eu voltei no mercado e falei, cara, tá aqui, ó. Só cheirar a bandeja, não dá. Aí, pode, não, fica à vontade, pega outro lá. Fomos pegar outro da mesma marca. Falei, cara, o mesmo cheiro. Eu falei, não tem outra marca? Era o lote inteiro. Aí ele falou, não, tem outra marca. Fica à vontade, pode pegar outra. Aí peguei lá e pega, cheira a bandeja, não sei o que, é o teste de qualidade, nossa. Sim. Aí zero problema. Mas é um negócio que o controle é na entrada. É na Se entrada. você pegar um duvidoso, uma bandeja tá mais ou menos, cara... Mas tem um detalhe que o sistema faz, que é bem interessante, que eu acho muito legal, que é a não conformidade. Tá. O ideal é que não tenha problema. Uhum. Mas se tiver, como que eu trato essa não conformidade? Sim. É um outro ponto, entendeu? É uma coisa, eu comprei bom, joga fora, não. Mas o que eu faço com ela? Eu não vou tentar... Ou por que isso aconteceu? Esse é o ponto. Tá. Que aí tem uma metodologia, tem várias, né? A mais usada chama 8D, que são 8 do's. 8 passos. Uma vez identificado o problema, você tem 8 passos para resolver ele.
Explica para nós os 8 passos que eu fiquei curioso agora. É muito legal. O primeiro passo é identificar o problema. Tá. Segundo passo, eu determino o time que vai trabalhar em cima do problema, um time multifuncional. Então, vou pegar o especialista ali, outro ali e vou trazer junto. Aí vem o terceiro passo, que é a ação de contenção. O que eu vou fazer para conter o problema? Porque eu identifiquei que o lote está ruim, mas está chegando mais. O que eu faço com esses lotes que estão chegando? Como é contenção? O que eu faço? Tem várias... Você determina ações de contenção. Então, você vai falar, primeiro, qual é o impacto desse problema? O que esse problema vai impactar? Vai impactar que se alguém bater o carro, vai abrir um airbag e alguém vai morrer. Então é um impacto grande. O que eu vou fazer para conter? Vamos identificar tudo que está chegando e vamos segregar. Não sei. Você toma atitudes de contenção do problema. Quarto passo, qual é a causa raiz do problema? Aí entram alguns métodos, por exemplo, os 5 porquês. Os 5 porquês o primeiro porquê é o porquê do próximo porquê. Então, por que o ovo estava chegando mal? Porque a galinha estava doente. Qual que é a próxima pergunta? Por que a galinha estava doente? Não estava... Entendi. Caramba. Ela estava doente porque ela comeu uma ração inadequada. Por que a ração estava inadequada? Porque eu comprei do Zé da esquina. Mas por que você fez isso? Para economizar dinheiro. Aí você chega na causa raiz. Então, os porquês, eles servem para você chegar na causa raiz daquele defeito. Só que são vários métodos. Tem os 5 porquês, tem um tal de 5W2H, o Ishikawa, que é uma espinha de peixe, que você coloca lá, vai jogando para determinar a causa raiz do problema. Determinada a causa raiz do problema, eu vou para o 5º passo. Qual é o plano de ação agora que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, já achei a causa raiz. A causa raiz foi porque eu comprei o milho estragado. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar milho de outra pessoa. Uma ideia. Mas por que o milho estava estragado? Porque aquele dia teve uma enchente. Não sei, vai depender. Então, você, no 5º passo, você define as ações de correção. O que eu vou fazer? Que envolve até uma documentação. Por exemplo, a gente teve um problema na falha do data center porque a gente não tinha não tinha um controle. E esse controle, a certificação, ela prevê. Então, vamos agora revisar essa certificação. Porque foi esse... Por que o data center... Por que a servidor parou? Parou porque o HD deu problema. Por que o HD... Você entende? Aplica-se a qualquer área, a qualquer lugar. Identificou a causa raiz, plano de ação. Próximo passo, 7º. A abrangência. O que é abrangência? Eu tenho peças ou tenho coisas similares. Tenho, então a chance de dar problema é grande naquela lá também. Então, identifiquei um problema no servidor. Por quê? HD tal. Onde esse HD está sendo utilizado? É uma abrangência. Então, vou já ser preventivo e vou em todos os lugares e já vou fazer a preventiva. O lote desse HD ou o fornecedor desse HD e vou recolher, vou mudar, enfim, testar um por um. Exatamente. Então, você faz ali a abrangência do problema. E o último passo é o encerramento do problema. Você chama um time, deu certo, não deu. Supondo que deu certo. Acontece de novo. O mesmo falha. Volta para o passo 1. Aí se chama uma recorrência. Aí o negócio fica mais crítico. Chama reincidência. Uma coisa é você errar uma vez. Errar 2. E aí tudo isso, o sistema tem um sistema de indicadores de desempenho, que ele fica olhando todas essas métricas e ele fala, fornecedor nota 10, nota 9. Por que nota 10? Porque na logística ele foi bom, mas na inspeção ele foi ruim. Ou ele deu problema e não agiu no problema. Enfim, o sistema ele é enorme. Tu me trouxe uma informação agora muito legal, assim, né? Porque eu sabia que muitas empresas, num patamar maior, elas têm que ter a lista de fornecedores. Sim. Ou seja, tem que cumprir algumas exigências. E aí tu explicou exatamente por quê, em termos de indústria, por que eles têm que ter essa lista de fornecedores. Por caso aconteça isso, quem são os fornecedores? Esse aqui. Esse lote foi entregue por qual fulaninho? Fulaninho E. Beleza. Não, mas é o lote do fulaninho B que está dando problema. Vamos falar com os fulaninho B. Aí tu vai começar a cavar até chegar na causa raiz. Aí você senta com ele e resolve o problema. E é interessante que o sistema também tem uma questão no problema, alguém tem que pagar o prejuízo, certo? Sim. Tem custo isso. Sabe, você tem lá o carro, deu problema na roda. Vai fazer os 5 porquês, análise, vai chegar à conclusão que quem é o culpado. Sim. Alguém causou o problema.
Sim. Se foi a própria montadora, ela tem que arcar com os custos. E se foi o fornecedor? Como eu controlo isso? O sistema também controla essa questão de nota de débito. Então, se a causa realmente foi do fornecedor, o sistema ressarce... Ele gera um laudo dizendo quem é o culpado e qual que é o... E gera a conta para o cara pagar. Então, o que acontece? O fato de você ter a qualidade, se der um defeito, se você não controla, você não sabe se você é o causador, você que vendeu, ou se foi quem te forneceu. Observe que você vai ter, se você não faz esse controle, você não sabe de quem é o prejuízo. É seu. Você não sabe quem é o culpado. Por isso a empresa tem seguro civil. Porque daí, numa situação dessa, o fornecedor aciona o seguro dele para pagar essa conta. Que às vezes a conta é milionária. Às vezes depende. No caso de um recall, quanto vocês acham que deve ser um recall? Não, é caríssimo. Caríssimo. É prejuízo. Mas se você não controla, você não sabe quem é o fornecedor, qual é o lote, como que você vai cobrar de alguém? O sistema ele faz todo esse controle e aí você consegue simplesmente emitir uma nota fiscal lá pro cara, o fornecedor pagar você. Então, essa metodologia que você falou, os 8Ps... 8Ds. 8Ds. Tá dentro do sistema. Dentro do sistema. Que interessante. Tem várias metodologias. Tem o 8Ds. Para quem é mais preguiçoso, tem o 6D. Quem é mais, tem o 4D. Você for se adequando com os clientes. Deixa o processo mais simples. Deixa mais simples. Porque 8 passos, observa que é uma burocracia. Sim. Aí é tão difícil que às vezes as pessoas deixam de fazer. Daí tem que ter uma usabilidade, tem que ter o uso, né? Não adianta, eu tô falando aqui o mundo ideal para vocês. Não parece que é ideal? Falar, nossa, que legal. Mas a prática é assim? Não. Poucas empresas conseguem implementar esse nível, né, de acompanhamento. Por isso que eu qualidade. falo que agora vocês talvez entendam um pouco melhor, porque pequenas... Não faz sentido. Não tem. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Se adequar a tantos passos, tantos processos. Não vai. Aí isso explica muitas vezes que o cara que já tem um tamanho, tem essa qualidade, ele vai comprar de quem tem qualidade. Ele não vai comprar de um cara menor. Porque ele tem que garantir a qualidade dele. Tem que garantir a qualidade dele. Se a peça tá boa, meu produto final também. Agora me levantou uma questão na minha cabeça aqui em termos de formação. Na área de tecnologia, eu sei que tem ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação e outros cursos a mais específicos, banco de dados, gestão de TI, assim por diante. Quando nós olhamos para o mundo de qualidade, existe uma formação para qualidade ou não? Ou como é que um profissional, por exemplo, quem está nos assistindo aí está pensando, eu quero entrar nesse mundo porque eu gosto dessa questão de qualidade, de controle. Como é que ele pode se formar? Como é que ele pode se desenvolver? Bom, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não existe uma formação, tipo graduação, que a gente fale, né? Uhum. Não existe, mas existe diversos e inúmeros cursos que você faz uma formação, você vira especialista em auditor. É tipo certificação? Exato. Tem aquela técnica que eu comentei eu não vou lembrar no colégio de cabeça, técnico que eu fiz. Eu fiz processamento de dados, tinha lá um curso de qualidade e processos, qualidade de alguma coisa. É um curso técnico, não é uma graduação, né? Não é uma graduação. Pelo menos que eu conheça, eu posso... Tem o engenheiro de produção. Sim. Que ele vai cuidar da produção. Provavelmente ele deve ver um pouco de qualidade. Tem que ter um pouco de qualidade, mas tem a noção. Sim. Uhum. Mas não vive aquilo, né? Uhum. Mas tem formação de inspetor de qualidade, tem... Porque eu fico imaginando assim, a empresa tem que ter uma maturidade para criar um setor lá dentro. Tem que ter. E aí, beleza, quais são as pessoas que vão trabalhar lá dentro? De onde é que essas pessoas vão sair, né? Deve ter alguém muito bom da operação, que deve ser o gestor, e depois ele pega um analista, assistente e vai formando um consultor e assim por diante. Exatamente isso. Caramba, é impressionante. Eu tô Essa área impressionado. de qualidade, eu tenho na família, né? A família do meu pai, eles trabalham na área de engenharia. Eles constroem tanques e reservatórios para Petrobras e outras grandes empresas. E meu pai, por muitos anos, foi inspetor de qualidade. E às vezes ele vinha com a documentação lá que tinha preenchido no papel, a gente ajudava ele com alguma coisinha lá. Né? Mas cumprindo o protocolo da Petrobras, lá a gente não furou nada não, tá? Tudo em dia. Tu ia botar teu pai em risco agora. Não, de forma alguma. Entregou tudo certinho lá. Era preencher papelada, a gente ajudava ele a escrever lá. E uma das coisas que ele tinha que fazer era inspecionar a solda. Ele tinha uma máquina que ele colocava, né? Então fazia o tanque lá, o pessoal fazia a solda, aí ele vinha com uma máquina, abria lá uma válvula, aquilo fazia um vácuo, grudava no tanque, e aí ele colocava alguns produtos para ver se, através daquela solda, se saía algum gás, se saía alguma coisa, né? Botava lá um sabão, alguma coisa assim. Então era algo visual para
garantir que aquela solda ela aguentava uma determinada pressão e tal. Tá. Então, assim, fez a solda, tinha que garantir a qualidade daquela solda. Porque a gente tá falando de um tanque de armazenamento de combustível ou de gás. Se vazar nada, aquilo é uma bomba atômica, né? Sim. Aí você tem vários níveis de controle, né? Além, na hora da fabricação, vários sistemas de análise para poder monitorar se tem algum vazamento, alguma coisa, interrompe imediatamente e tal. E tanto que, assim, né, eu moro perto da Replan, da refinaria de Paulínia, perto, assim, sei lá, 15 quilômetros. E uma vez, eu tenho 40 anos, uma vez, um tanque lá deu um problema. Graças a Deus nem era o que meu pai trabalhava. Mas teve um problema no tanque. Comprometeu de novo. Não, Fugiu. nesse caso, não era um tanque deles, né? Era de uma outra... Não foi soldado pelo teu pai. Não foi. E aí, teve algum vazamento lá e pegou fogo no tanque. Cara, de Campinas você via o incêndio. Nossa. Tamanho, a labareda de fogo que fazia. E em volta, tudo tanque de Imagina. combustível. Então você, além de garantir ali que não tem vazamento, quando vazar, porque acontece, você tem que fazer a contenção. Então ali a gente tá falando de um nível que não é... Tudo bem, um carro teve um problema, mas numa situação muito ruim, perdeu o freio, né, aconteceu alguma coisa com a família, ou ele bateu no outro carro. Não, tem Outra impacto na coisa sociedade É um gigantesco. tanque que vira quase uma bomba atômica o negócio. Sim. Pra acabar com a cidade inteira. Tanto que começou a ter evacuação da cidade. O pessoal achou que a cidade inteira tava explodindo. Foi um tanque. Só que, cara, é um tanque grande. Rapaz. É grande o negócio. Deixa eu fazer Assustou o pessoal. Deixa eu fazer um negócio. Sabia que no quartel também tem teste de qualidade? Ah, é? Né? Qualidade Como da assim? bota, da barba, da roupa, né? Disso? Existe um negócio chamado parada diária. Então, o que é a parada diária? Todo dia tem a troca da guarnição, quem está de serviço. Dependendo da unidade, às vezes são 20, 30 homens. Então, normalmente tem um tenente, tem um sargento, depois tem outros sargentos, depois tem os cabos e tem os soldados. Todo mundo participa da parada diária. E aí tem a inspeção, por exemplo, do uniforme, porque tem um RUI, que é o Regulamento Interno de Uniforme do quartel. Então lá tem o padrão que o cara tem que seguir. Por isso que chama isso, porque é uma padronização. Sim. E uma das formas que os caras analisam é muito visual. Só que tinha alguns tenentes que eles eram mais espertos. O que eles faziam para validar a qualidade do soldado? Eles pegavam, por exemplo, tinha uns que vinham com papel, então passava o papel na barba assim. Nossa. Fizesse barulho, ele estava fora. Nossa. Mas tinha um muito pior, que era com algodão. Passava algodão. Ficava você algodão. cuidava. Já estava punido lá. Pô, Uma agora a advertência. gente aqui com essa barba, né? Aí não tinha como. E por que eu falo isso? Porque qualidade se encaixa em todo local, como você comentou. Todo lugar da nossa vida. Seja o que a gente faz, qualidade, o controle, ele precisa existir. E sem o controle de qualidade, você não melhora. Sim. Porque se você não mede, nada que você não meça, você não melhora. Correto. Se você medir, você melhora. Por mais que a peça é boa, uma hora ela vai dar defeito. Será que eu não posso melhorar ela? Posso. A qualidade, ela ajuda você nesse aspecto, para que você sempre produza algo. Então, assim, a empresa, a SIC, ela surgiu com esse DNA muito forte em preocupar que as coisas que são feitas sejam bem feitas. Não cause prejuízo para ninguém, não tire vida de ninguém. Esse é o motivo pelo qual a SIC existe. Não foi simplesmente um negócio que a gente falou, é para dar dinheiro. Não. O que a gente entende é que O propósito da empresa... é o propósito, Entendi. é o lema da empresa, sabe? O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. A gente precisa se preocupar sim. Porque alguém pode até perder a vida porque um freio, por exemplo, não funcionou na hora certa. Tu comentou muito assim de como o sistema funciona e tudo mais. Entrando um pouco mais nessa temática, você falou muito de agentes. Hoje vocês já estão usando 100% inteligência artificial em termos de aplicação ou vocês estão começando a desenvolver algo de pesquisa e desenvolvimento da empresa para isso? Nós estamos começando a desenvolver. Temos alguma coisa. Essa inteligência artificial do Skipilot, ela já existe. Estamos melhorando ela. Mas estamos usando agora a questão da IA generativa, que é bem moda, né? Sim. E o que ela pode ajudar?
a qualidade, né, e a generativa, ela pode dar muito. Por exemplo, na questão do problema que a gente estava comentando agora. Aconteceu um defeito. O que eu faço para corrigir o defeito? Observa que você tem que ter um estudo para saber o que fazer. Não é tão simples assim. Mas se eu pudesse olhar para o passado e pegar peças similares e falar assim, olha, essa peça parece muito com aquela, então você deveria usar a mesma coisa para resolver esse problema. Sim. Porque a 8D, vamos dizer assim, ela seria mais fluida. Você entrega mais informação ali para tomada de decisão. Exatamente. Então, nós estamos indo para esta linha, para que a inteligência artificial, principalmente a generativa, você possa conversar com o sistema nosso e, baseado no histórico do sistema, você ter informações relevantes. Comentar um negócio sobre isso, que acho que provavelmente vocês vão olhar, né, mas já é um ponto de atenção. Provavelmente vocês estão olhando ali o ChatGPT via token. Conecta lá no GPT, faz a análise e devolve a informação por API. Né? Não é digitando na tela do ChatGPT, é uma integração para automatizar. Qual que é o ponto disso? Cada informação que você manda ali, ele é um token. Token é mais ou menos uma palavra, né? 4 mais ou menos, letras, né? Depende do tamanho. Isso. É um radical, basicamente. Né? Então, conforme você vai adicionando contexto, vai aumentando o número de tokens. Sim. Então, para ele ficar cada vez mais inteligente, você vai pagando mais por isso. E aí tem um ponto que é o volume de informação, de informações que vocês têm no sistema é gigantesco. Então, não dá para entregar tudo. Você tem que fazer todo um pré-processamento para diminuir, para compactar, para entregar para a LLM, para ela, né, processar e devolver alguma coisa para vocês. O que a gente consegue, né, até auxiliar nisso, que a gente está auxiliando outros clientes? Ao invés de você usar um GPT no modelo onde você conecta na API deles, na infraestrutura deles, até porque vocês têm clientes que têm compliance, que você não pode mandar o dado para fora. Não pode. Né? Qual a problemática? É problemático. São dois aí. Dois numa tacada só. Por isso que é difícil, os clientes estão meio resistentes a IA por questão de dados. Exato. Isso aí a gente resolve tranquilamente. Bacana. Que é o seguinte, a gente coloca uma infraestrutura, um private cloud, controlado por vocês, ou um private cloud até do próprio cliente, tá? Ali a gente coloca uma LLM, seja um Llama, um DeepSeek, ou até uma Maritaca, Legal. que é a brasileira, né? E essa LLM, ela roda local dentro da sua infraestrutura. Coloca com GPU, então ela vai ter o processamento ali. Qual que é o limite de token? Você treina o modelo e dá o contexto para ela, porque você treina e você vai alimentar o contexto daquela conversa com o volume de informações que você quiser e ela aguentar. E elas aguentam um volume muito alto de contexto, né? São bilhões de tokens. Só que o que acontece? Quanto maior o contexto, mais lenta a resposta. Só que dependendo da análise que você está fazendo, não é análise de milissegundos. Não é essa análise. Você já separou. Certo. E beleza, agora eu vou fazer uma análise do que eu vou fazer. Essa não é em milissegundos. Se levar 5 minutos para processar, 1 hora para processar, tranquilo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, aceitável. Então você deixa processando, vai encher ali de contexto, vai ficar muito grande, mas ela vai conseguir ter muita coisa para trabalhar. Porque o que faz a diferença na LLM? Quando você entrega um bom contexto, ela te devolve um negócio legal. Bacana. A gente gosta muito de pegar, por exemplo, uma reunião de 2 horas com o cliente. A gente pega a transcrição, joga no LLM e pede para ela dar a análise do vendedor, dando a nota de como o vendedor foi naquela reunião. Show de bola. Cara, a entrega que ela dá... ela dá risada. Assim. Não, e ela te dá um feedback que, assim, cara, é um robô dando feedback. Não tem, pô, você é meu amigo, eu vou te dar um feedback aliviado. Não tem alívio. Não tem. Ela vai te dar sincero, ó. Aqui foi bom, aqui foi ruim, aqui melhora. Né? Melhore, ponto. Né? E quando você faz uma análise dessa, trazendo todo o histórico, então você vai pegar lá um banco de dados enorme, pô, eu vou pegar aqui todo o histórico desse tipo de produto e vou pegar um outro banco de dados aqui com todas as soluções que a gente já teve ao longo da nossa história, Perfeito. Mesmo de outros itens. Junto isso aqui, entrego como contexto e falo, ó, tá aqui os dados dessa peça aqui. 1 hora de processamento, ela te entrega um negócio e fala, cara... E dá para fazer umas coisas muito mais robustas, né? Digamos que, como no cenário
da SIC, que você comentou conosco, que vocês têm ambiente on-premise, um ambiente em nuvem, diversos locais onde o ambiente está rodando. Suponhamos que você centralizou toda a inteligência artificial num único ponto, num data center. Lá você estruturou toda uma LM, mas como é que vai acessar as informações ali? Sim. Vai ser pela internet? Não. Tem vários mecanismos que dá para fechar uma tecnologia com cada cliente. Dá para usar, por exemplo, um SD-WAN, dá para usar um contexto de VPN, que tu consegue garantir quem vai acessar aquele ambiente só vai ser você. Só vai ser ele. Isso é fundamental, porque a maior resistência que eu sinto hoje... O perfil do seu cliente é isso, né? É isso. O compliance do cara é muito alto. É muito alto e o que acontece? Tem informação estratégica muitas vezes. E se vazar uma informação... Tem coisas que não pode vazar. Caramba, você vai vazar que a peça do cara tá com problema? E que o cara botou pra debaixo do tapete? Não pode. Pô, você tá louco. Não tem como. Imagina, você acaba com a empresa. Sim, não pode. sim, então, o nosso sonho da SIC era, um dia, mas vai ser difícil, era pegar toda essa base de conhecimento de todos os clientes e você pudesse perguntar para o SIC e falar assim, qual é o melhor fornecedor de peça de parafuso sextavado para mim? Esse problema está resolvido. Isso é tranquilo. Saindo daqui a gente já conversa e já resolve isso. Sabe por quê? Porque assim, ó, pensando na nossa base de produtos, que é o Body Metal, que está dentro do data center, até pode ser um colocation, mas eu acho que mais o Body Metal se encaixa com isso. Hoje nós temos um portfólio de equipamentos voltado para cada tipo de indústria. Legal. Então, por exemplo, eu quero colocar uma aplicação web. Pô, uma quantidade de 64 GB de memória RAM, 2 octa-core, vai embora. Não, eu quero usar virtualização. Ok, tem lá 24, 28, 36, 42 processadores por máquina para poder fazer isso. Não, eu quero usar um cluster, mas eu quero usar uma frequência muito alta de processador porque meu banco de dados precisa disso. Também tem. Não, eu quero usar a GPU. Eu tenho, dentro de GPU, tenho vários modelos para hardwares específicos. Por exemplo, uma de entrada, que dá para rodar já um DeepSeek para poder fazer algumas coisas. Não, eu vou ter que rodar uma mais potente, tem que ser um outro hardware. Sim. Tem que ser uma fonte, por exemplo, de 1.600 watts. Então, tu consegue ter vários modelos. Só que, em vez de vocês investirem, por exemplo, dá um exemplo assim, 200, 300, 500 mil num equipamento para poder montar uma determinada LM, tu pode fazer isso só fazendo um modelo de OPEX, ou seja, pagam pelo um aluguel, entendeu? Sim, então, perfeito. é muito interessante. Bem tranquilo. E o interessante, quando a gente vai rodar o token, quanto mais tokens você coloca, mais você paga. Independente se ela demora ou não para responder. Tá. Não importa. E às vezes o GPT ele fica meio lento. Sim. Quando tá perto de mudar de versão, ele diminui as máquinas da versão anterior, dá uma emburrecida na IA anterior. Sim. E a nova vem, que espetáculo. Mas na verdade não é, né? Não é bem assim, né? Como se fosse um fork, né? Ela vai diminuindo aqui e o outro tá aqui em cima, né? Mas, cara, tava meio perto. Aí ela vai diminuindo na hora que só... Caramba, melhorou muito. No início é sempre assim. Depois é recorrente esse modelo. Quando você tem o controle da infra, nesse caso, quanto mais token você coloca, não muda o custo. Sim. Só que o tempo de processamento concorrente vai ficar maior. Claro. Mas dependendo do modelo, isso não é um problema. De fato, não é um problema. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ele vai me responder daqui a 1 hora. Não tem problema. Imagina o seguinte, pensando na qualidade, né? Eu vou construir um novo farol pro carro. Eu entrego lá os dados que eu pretendo fazer. Imagine que ele me construiu e falou assim, quais são os melhores fornecedores? A chance disso aqui dar erro. Você deveria mexer, esses problemas vão acontecer se você for por esse caminho. Vamos por aqui. Imagina isso. Isso não tem preço. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Pensando no cenário que você... E não tem exigência de processamento imediato. Não tem. Olhando para o contexto de vocês hoje, será que o usuário lá da qualidade que está usando o sistema e não está muitas vezes extraindo o dado do sistema e colocando no chat GPT público? E ele já não está fazendo isso lá? Olha... Existe a possibilidade, claro, né? Cara, é sério. A gente pega muito caso sabe, né? Pega muito caso desse. Porque o usuário está usando, todo mundo está usando o GPT hoje, de modo geral. Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. A gente participou de um evento do setor Qual público. problema? Um evento do setor público. Não sei se você sabe, mas empresas do setor público no Brasil, todas elas têm compliance, na definição do governo. Você não pode mandar dados para fora do Brasil. Então, ele não pode usar uma Amazon fora do Brasil, ele não pode usar Google
fora do Brasil, não pode. Aí você pega lá o fornecedor do cara, que tem lá uma empresa que faz reconhecimento facial para entrar em prédio público, né? Para escola pública, para reconhecer as crianças e entrar, para aumentar a segurança. O cara usando o Amazon. Tá pegando o rosto de uma criança e mandando para fora do Brasil. Isso fere totalmente o compliance brasileiro. Total. Então, só nisso ele já teria que trazer para um data center brasileiro. Então, já é um ponto. Só que a gente pegou situações. Os funcionários públicos pegando dados que ainda não são públicos. São dados dentro do setor, mas ele está fechado para os funcionários. Que ele vai processar e depois vai jogar no Diário Oficial. Por exemplo. Que quando joga no Diário Oficial, se torna público. Sim. Pegar um Diário Oficial, jogar no GPT e pedir alguma coisa, tudo bem. O dado é público já. Ok. Agora, toda a informação interna que ele está processando alguma coisa e tal, ou um estagiário de um juiz que vai pegar um caso que não é público, que roda em sigilo. Vou fazer... Ele pega, joga no GPT e pede a resposta. O que você acha? Cara, a gente tá pegando vários casos assim. Conversando com pessoas que trabalham dentro do segmento, pedindo o nosso auxílio. E assim, o pessoal tá... O ChatGPT não é o pago, é o gratuito. O gratuito. E o gratuito está escrito lá. Os dados serão utilizados para treinar a IA. Então, esse dado ele vai ser utilizado para aprendizagem. Ele vai ficar lá. Nossa, aí tem empresas, grandes empresas, pegando lá informação financeira, jogando no ChatGPT público e pedindo lá, me processa aqui, me dá um relatório, tal. Aí você vai tanto no GPT, você pede informação de algumas empresas, a informação está lá. No GPT é gratuito. Por exemplo, porque a base aprendeu. Se pegar uma empresa de capital aberto, tá? Que está listada tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e perguntar lá para ela quanto que representa a infraestrutura do faturamento anual da empresa, tem algumas que vai trazer a informação na hora. Porque é um dado público. Entendeu? Ela tem ações abertas. Qual o problema de pegar uma questão? E aí eu já aproveito para fazer uma pergunta para nós ir para É muito sério. o encerramento. Qual que é a tua visão sobre o futuro da gestão de qualidade com a digitalização acelerada, que é o que nós estamos falando aqui? Cada vez está tudo mais digitalizado, né? Totalmente. Assim, eu penso que a curto prazo, com a inteligência artificial, ela vai substituir esses profissionais de qualidade. Eu acho que não vai ter muito... Por quê? Porque o profissional de qualidade, ele tem... É pessoas. Sim. E pessoas têm acordos com outras pessoas. Tem a politicagem. Tem a politicagem. E a única forma de se resolver isso, infelizmente, é com tecnologia. Não tem muita alternativa, né? E eu acredito, e a procura tem sido bastante, tá? Tem crescido essa procura por inteligência artificial, por coisas que não dependem de seres humanos. Uhum. E eu entendo que logo, logo, a qualidade ela vai ser totalmente automatizada. Eu acredito que isso vai acontecer muito logo. Então, assim que vai estar nesse caminho. Tá, já está nesse caminho. Já está, né? Já está nesse caminho. Conta com a Ander aí para ajudar nesse processo aí. Vamos precisar de ajuda, porque a gente tem o conhecimento do negócio. Uhum. Mas a nossa empresa não é uma empresa de infraestrutura, nós somos uma empresa de solução. Sim. Então, não podemos se preocupar. Quando começou a SIC, a gente tinha um colocation aqui na Matrix. E eu tinha que deixar de atender meu cliente para trocar um HD. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a mesma coisa é isso que nós estamos falando, né? Não faz sentido. Precisamos de parceiros. Sim. E aí, pensando num momento que é difícil aqui, antes de nós finalizarmos, nós separamos para você aqui. É inevitável, meu amigo. É inevitável. O horário chega. Uma lembrança. Opa! Para tu lembrar lá para Jundiaí, lá para SIC. Claro, nossa, que legal, agradeço. Só para ter uma ideia, essa caneca aqui é uma caneca especial, ela é de cerâmica, então ela tem um formato diferente aí. Sim, eu percebi. É o mesmo muito material, bonita. como se fosse um filtro de barro. Então a parte térmica dela é diferente. Você pode ver a água que está aqui, ela está gelada ainda, ela está exposta aqui. A minha água ainda está gelada, o programa inteiro. Cara, que então bacana. É um presente para ti. E aí, aproveitando duas linhas de resposta agora, pensando para o futuro. Sim. O que você daria de conselho para CTO, CEO das empresas, ou até aquelas pessoas que estão começando no mercado de trabalho, ter um olhar mais sensível para essa parte de qualidade? Qual que é o caminho das pedras que você daria assim? Eu sei que é difícil dar uma receitinha de bolo. É difícil. Mas de modo geral, assim, de linha geral, o que daria para dizer para eles? Porque o pessoal está assistindo e com certeza eles não sabiam disso também. Eu fiquei aqui impressionado. Te agradeço. Como é grande, né? Aprenderam muito aqui. Né? Meu Deus.
Olha, é difícil dar um caminho das pedras realmente, né? Na verdade, a transformação tem que ser cultural. Nós temos que mudar a forma de pensar, né? Temos que mudar que o que é mais importante é o que nós estamos entregando com qualidade. Não se preocupar. Lógico que tem a questão financeira, tudo isso envolve. É importante também que se nos sustenta, né? Sim. Mas teria que buscar alguém, buscar ajuda. Buscar ajuda. E aqui nós, obviamente, né? Estou aqui, estamos disponíveis para ajudar nessa jornada aí, que é uma jornada que não é comum para o brasileiro. E nós já estamos com tanto tempo no mercado que a gente poderia... O conselho é, busque ajuda. Sim. Eventualmente, sozinho, vocês fariam um trabalho de o cliente procurando, você poderia fazer, às vezes, uma consultoria inicial e falar, cara, ó, você tem esse caminho, mas agora é contigo porque o cara não tá num tamanho ainda. Não tá. Vocês conseguem fazer esse tipo de coisa? Conseguimos. Essa ajuda nesse sentido? Conseguimos e também temos alguns eventos que nós promovemos de qualidade para incentivar. Legal. Para que a pessoa faça isso, né? Então, depois eu posso providenciar os canais adequados para vocês, mas participar desses eventos para ter a consciência da qualidade, né? Se é cultural, tem que trabalhar com consciência. Tem que trabalhar com consciência. Tanto é que não é muito falado, né? Vocês mesmos estão falando que não se ouve muito falar disso. Exato. Como é que o pessoal te encontra ou encontra a SIC aí nas redes sociais? Onde é que tu está disponível? Bom, pode nos encontrar de diversas formas. Tem o nosso site, né? Que é o básico de sempre, né? O sic.com.br. SIC com Q no final, né? É SIC. Não é Q de queijo, tá? A gente... a Helena briga porque a gente fala... Q de qualidade. Não é Q de queijo, é Q de qualidade. Não é I de igreja e nem Q de queijo. É I de informação e Q de qualidade, né? Ótimo. Você pode encontrar a gente pelo site, no LinkedIn. No nosso site tem todos as redes sociais. Os caminhos redes sociais. LinkedIn nosso, até recomendo assinar, que nós publicamos toda semana dicas de qualidade, as novidades que estão acontecendo. É bem legal se você quiser ficar antenado aí sobre qualidade. Siga nós no LinkedIn. É o lugar mais forte. Eu vou seguir. É muito legal. E para encontrar o Marcos, é no LinkedIn também. No LinkedIn você me encontra lá, Marcos Meneghetti, Six Systems, você vai me encontrar. Muito fácil. Tem o Instagram, mas o local mais adequado é o LinkedIn para me localizar. Com certeza. Perfeito, Marcos. E aí, o que tu tem a dizer pra galera aí, depois desse podcast, desse aprendizado sobre qualidade? O podcast teve muita qualidade, acho que a gente claro aqui, né? Literalmente, falamos muito sobre qualidade. Então, fecha na câmera principal ali pra gente. Então, pra gente fechar o nosso programa de hoje, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Não esqueça de seguir, de comentar. Deixa um comentário lá pra gente no YouTube, né? Agradecendo ao Marcos pela presença, né? No Spotify também. É muito bom ter a tua interação, né? E muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Um grande abraço para você que está aí. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi bem enriquecedor hoje. Com certeza, eu aprendi muito. Galera, até mais. Muito obrigado aí por curtir o Under Connect. Até mais. Valeu.